Olá, tá começando o 134º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, empolgadíssimo para na semana que vem poder voltar a falar sobre Severance. Tô reassistindo e que bom que eu tô reassistindo, porque faltava um monte de coisa na minha memória. Falar, tem isso. Nossa, é verdade, tem isso. Poxa, aconteceu isso. Recomendo que todo mundo faça o mesmo. Eu ainda não comecei a reassistir, mas eu quero fazer isso também, porque dia 17 estreia a segunda temporada de Severance, depois de muita espera. Estamos ansiosos. A Apple já soltou aquele teaser de 8 minutos, eu não vi, acho que o Marcos também não viu, a gente prefere esperar para ver a coisa completa. Mas está chegando, falta cada vez menos. E eu vou dar a dica, além da dica de reassistam se vocês forem assistir a segunda temporada, porque vai valer a pena vocês lembrarem de um monte de detalhe, e essa série é daquelas que os detalhes vão ajudar a tentar fazer sentido do que está acontecendo, apesar que sentido mesmo vai ser só no final, né? Não tem jeito. Mas tem o podcast também, que estreou, que é o oficial de Severance. Ele é apresentado pelo Adam Scott, que faz o Mark S. na série, e pelo Ben Stiller, que dirigiu a maior parte dos episódios. É a produtora dele que fez Severance. E é muito legal o podcast. Tem um monte de histórias de bastidores, de como é que a série aconteceu, de onde veio a ideia. Era um cara que trabalhava numa loja de portas, pra você ter uma noção. Não era nem roteirista profissional de Hollywood. Foi pra fazer isso, não rolou. Trabalhou com portas e daí veio a ideia de fazer a série. Eles contam até como seria bem diferente o começo da série, quem que ia ser o que já estava lá na Lumen, quem que estava entrando. Vale a pena escutar. E como é um episódio do podcast por um episódio da série, aproveita e reassiste quem tiver esse tempo aí na manga até a estreia da segunda temporada agora. Mas tô empolgadaço, tô no hype 100% agora. Tomara que seja boa e parece que é, né? Parece que é, porque já saíram alguns reviews, né? A imprensa especializada em série já recebeu os episódios antecipadamente para assistirem, e o que todo mundo que recebeu tá falando é que vale a pena, que a série ficou muito boa, a temporada está ótima. Os reviews são assim, 100%, né? Parece que não teve um review negativo, então isso deixa a gente bem empolgado para ver o que vem por aí. E também sobre séries foi engraçado, porque, quer dizer, né? Eu vou começar de um jeito diferente essa frase. Também sobre séries, tá acontecendo uma coisa, porque tem o fogo lá em Los Angeles, tá terrível a situação, é óbvio que essa não é a parte legal, mas a parte legal é o seguinte, a Warner teve que adiar a gravação da série tal, de Ted Lasso também, e da série... Aí as pessoas falaram, mas ué, você tá adiando uma coisa que você não confirmou que está gravando? Então aparentemente... meio que por acaso tá confirmado, mais uma confirmação de que tem algo acontecendo, né? Apesar de isso ter acontecido no meio de um evento trágico, mais um indício de uma futura temporada de Ted Lasso vindo aí, que a gente não sabe, né, se vai ser mesmo uma nova temporada, se vai ser um spin-off, mas algo vai acontecer. Então eu achei curioso. Aí sim, né? Que nem quando falam que a Apple adiou o lançamento de tal, mas ela nunca tinha anunciado, quer dizer que não tá adiado, não tá atrasado, mas esse caso foi isso. Mas muito bem, Severance ou Ruptura, né? Eu ainda não consigo costumar falar Ruptura. Tá no bico aí, semana que vem já vai ter episódio com o tradicional review do A Fonte de começo de episódio, quando tem série que a gente se interessa na Apple TV Plus. E agora eu vou partir pros follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E na semana passada eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei que como o CarPlay estava atrasado, eu queria saber do Felipe. Em vez de comprar o meu Porsche, lá que carro que eu falei, se eu comprava Herbalife, se eu comprava Bitcoin. E o Fernando Tomazini não gostou da piada. Ele falou o seguinte, que acompanha o podcast desde a criação, os da Gigahertz também. E ele falou, achei um pouco de mau tom a piada irônica e estereotipada que o Marcos fez com o Bitcoin. Venho estudando sobre ele ao longo desse último ano e meio e não se pode negar que é uma tecnologia revolucionária que, sabendo os momentos certos de investir, você pode obter lucros bem acima da média. O fato dele ter conquistado muitas pessoas, inclusive uma legião de extremistas, ele colocou entre aspas, chatos, não faz do Bitcoin motivo de piada gratuita. Muito bem. Toda tecnologia, né? Até com Apple sempre tem a galera extremista que acaba estragando um pouco a brincadeira, então dá pra entender mesmo, né? E assim, né? Como ele escuta o A Fonte e os outros podcasts da Gigahertz, ele sabe que eu tenho um pouco de receio de tecnologias que se vendem como você pode obter lucros bem acima da média.
Mesmo porque o pessoal do Bitcoin que eu vejo falar sobre isso, fala assim, Bitcoin não é para você obter lucro, é para você ter o Bitcoin, vai ser o novo dinheiro. Isso é que essas pessoas dizem, mas, putz, não tem como não associar ao tanto de CEO de cripto que foi preso, não é do Bitcoin, eu sei, é de carteira digital, etc, mas a história é a mesma, o roteiro é o mesmo, tanto de gente que foi pra cadeia por causa disso, e essa própria volatilidade me lembra mais meme coin, e não uma coisa segura para virar o próximo dinheiro da humanidade. A parte de blockchain, isso é excelente. Essa parte não tem de onde falar que não presta, que é meme, mas todo o que é vendido em cima disso, você pode ter, sabendo a hora de investir, etc, isso vai ter lucro. Isso eu acho que muita gente já perdeu muito dinheiro com as histórias de que você pode ficar muito rico, assim como outras coisas. E aí eu vou comparar com o esquema de pirâmide, porque nesse pedaço eu vejo parecido mesmo. Posso estar errado e daqui a alguns anos estar sacando Bitcoin, assim como foi El Salvador, né, que fez isso. Pode ser que eu esteja errado. Porém, nesse momento, eu sei que tem muita gente que faz muito dinheiro, que está muito bem com isso. Mas não é a regra que eu vejo olhando de fora, né? Pra quem tá dentro do... Eu vou chamar de clube, mas você me entendeu, né, Fabiano? Do clube pode ser que seja diferente, porém, não chegou pra mim isso não. Agora, ainda nessa veia, Felipe, eu irritei uma pessoa, você irritou uma pessoa. Estamos no 1 a 1 aqui. Na semana passada, você falou que gosta de brincar que Estados Unidos é um país que tem a corrupção legalizada, porque lá o lobby é permitido. E o Marcelo Novaes falou que essa fala é sobre as doações foi no papo da doação do Tim Cook pro Trump, né? De $1 milhão, o DOT. Pro inauguration dele, né? Falou que essa fala atribuindo crime à doação não foi legal, que a gente usou até o termo corrupto, isso fui eu que usei, e reafirmo, corrupto pro Trump, lobby nos Estados Unidos, ele falou que é uma prática legal, aberta, não é crime, e ele concluiu, tem interesse? Claro, mas esse é o jogo, mas crime não. E uma outra coisa, ele segue, o Trump foi eleito pela ampla maioria e acha que é democrático respeitar a opinião dos eleitores. Pô, Marcelo, desculpa, né, ter acabado aí falando alguma coisa que talvez teve uma outra interpretação. Foi uma brincadeira mesmo, justamente, porque lá sim, lá é legalizado, né? Por isso que eu brinquei que, né, seria uma corrupção legalizada, porque aqui pra gente, né, empresas ficarem doando ali pro governo é considerado uma forma de corrupção. A gente tem vários casos de investigações envolvendo isso, mas lá realmente é legalizado. Então foi mais uma brincadeira mesmo aí com essa diferença, né, de leis aqui do Brasil e de outros países versus o que acontece lá nos Estados Unidos, em que realmente as empresas podem fazer o lobby, é legalizado, elas podem fazer doações para, né, seguir ali com o jogo político e tentar influenciar, e é o que está rolando lá agora com Tim Cook, Apple, Trump e também outras empresas. Uhum. Tá vendo só como checagem de fatos é uma coisa positiva? Agora, uma outra coisa que gera muita polêmica, Felipe, é a Touch Bar. Essa é polêmica mesmo. Não, eu tô brincando. Assim, na verdade, a gente pediu pra vocês, né, que escutam aqui o podcast, se vocês tinham histórias de sentir saudade, positivas sobre a Touch Bar. Isso foi em cima até do papo que a gente teve, porque o Felipe recebeu. Como é que chama aquela Touch Bar de terceiro lá? Flex Bar. Isso, a Flex Bar. E saiu, inclusive, né, Felipe, seu texto do 95Mac, eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu perguntei, e aí, pessoal, quem sente falta da Touch Bar? E o Christopher Moura sente falta da Touch Bar. Ele falou que é um dos viúvos da Touch Bar, mesmo nunca tendo usado uma de fato. Ele é um viúvo conceitual da Touch Bar. Ele fala que apenas em vê-la em ação e imaginar o potencial, sinto uma vibração futurística. Consigo visualizar um futuro onde todas as teclas sejam como umas mini Touch Bars. E conclui, né? Quem sabe um dia. Acho que o desejo do Christopher é o pesadelo de muita gente que pediu pelo fim da Touch Bar, né? Porque eu lembro que tinha os rumores mesmo que a Apple explorava a ideia de um teclado inteiro virtual e o pessoal nos comentários ficava, não, a Touch Bar é horrível, não quero. Então, né, a galera era bem dividida quanto a isso. Tinha os fãs da Touch Bar, tinham os haters. No fim das contas, a Apple descontinuou, então acredito que quem não gostava era a maioria, mas tinha algumas coisas legais que eu até comentei, por isso que eu tô gostando de usar a Flex Bar, porque eu posso ter a experiência Touch Bar sem estragar ali o teclado físico, sem perder teclas físicas, então acabo combinando as coisas. Acho que o que acabou pegando muito na Touch Bar foi o fato dela tirar teclas físicas, as teclas de função, que para muita gente são importantes, então o pessoal não gostava muito. Mas, né, eu tenho ali, né, o contraponto de alguns momentos em que a Touch Bar ela era bem legal, a parte de selecionar emojis, de scrollar na timeline do Final Cut. Isso eu sinto falta. Mas no dia a dia, quando eu peguei o MacBook Pro sem Touch Bar,
também não senti tanta falta assim, não. Era mais aquela nostalgia de, poxa, era legal escolher o emoji ali no teclado, mas na prática mesmo, acho que ter as teclas de função mecânicas ali acaba sendo mais prático mesmo. Né? Eu lembro, teve muito desse papo de que a Apple poderia lançar uma coisa dessas de uma segunda tela e aí teria vibrações ápticas quando você digitasse para simular que você estava digitando mesmo, uma coisa mais física ali, e que essas vibrações ápticas poderiam dar até a sensação de tato e diferença entre as teclas, né? Que você passaria o dedo ali pela superfície, a mão, enfim, né? E sentiria pequenas diferenças de textura. Isso dá para fazer de vários jeitos, interessantíssimo, né? Então, desde de pequenas vibrações até com eletrostática também, é bem legal, para dar a mesma impressão ali de uma coisa física. Eu lembro que eu teve eu acho que era o Lenovo Yoga Book, que você tinha, ele era, pensa no laptop mesmo, com uma dobradiça que era bem, era um statement, aquela dobradiça, era uma coisa bem parrudona, assim, e tinha a tela na metade de cima, e na metade de baixo você tinha justamente uma superfície mapeada visualmente ali, você via as teclas, mas as teclas não eram físicas. Porém, quando você digitava, fazia você ia sentindo ali uma pequena vibração, e naquele acaba assim, a teoria foi mais interessante do que a prática. Eu lembro que eu usei por pouquíssimo tempo para testar, ver como é que era e tal. E o legal é que você conseguia, se você quisesse fazer uma outra coisa, você apagava esse teclado e você usava uma caneta, né, digital, uma stylus, nesse pedaço para você poder interagir como se fosse um tablet no estilo Wacom para escrever o que estava na tela. Era uma coisa interessante, mas a sensação mesmo nunca foi para mim. Mas essa ideia de você ter um teclado que também vire uma tela e de alguma forma você resolver a questão da sensação, isso é uma história que a gente vê faz tempo e todo mundo corre atrás. Eu acho que vai ter ainda produtos assim. E tomara que alguns façam sucesso suficiente para essa tecnologia evoluir e poder ficar melhor ainda. Mas eu fico curioso mais pela solução criativa tecnológica, que eu sempre falo aqui, que é uma coisa que me desperta atenção, do que para usar e comprar ideia mesmo. No passado, esse futuro com uma touch bar zona parecia mais possível. Quer dizer, mais provável. Hoje eu acho que ele caiu para ser possível. Mas tomara que o Christopher, pelo menos, vai ficar feliz se pintar uma coisa assim. Pois é, eu imagino, sei lá, se um dobrável, né? A gente já tem rumor aí de MacBook dobrável daqui uns anos, né? Mas se isso se concretizasse, de repente ele vai ter, né, esse tipo de teclado com feedback tátil, um teclado virtual. Mas eu também fico um pouquinho preocupado porque, sei lá, eu pelo menos, eu lembro, desde o primeiro iPad, eu nunca gostei de digitar na tela do iPad. Colocar o iPad no colo e digitar naquele tecladão virtual. Para mim é meio incômodo, eu sempre gostei de ter um teclado para quando eu quero escrever no iPad. Então, fico imaginando como é que vai ser a experiência, né? Se de repente com essa vibração, essa tela diferenciada para você ter ali um feedback melhora, porque digitar direto no vidro, assim, nunca foi uma experiência tão boa mesmo. Por isso que até hoje, no iPhone, eu evito de digitar qualquer coisa que seja mais comprida do que 6 palavras. Eu falo, não, na hora que eu sentar no Mac eu respondo, não dá não, por causa disso. Agora, um outro follow-up, esse é um assunto já barra follow-up, porque é um follow-up contínuo, né? É sobre o iPhone SE. E assim que sair o iPhone SE novo, vai virar um follow-up em relação ao próximo também, né? Não acaba nunca. Mas agora a gente já tem uma estimativa de data de quando que a gente pode esperar o iPhone SE 4, o iPhone 16E, que a gente brincou até no título, né? 16E, parece 16E. E também iPads novos, já estão começando a crescer os rumores agora sobre datas, agora que virou o ano. Quando que a gente pode esperar ver lançamento, anúncio, chegar? Como é que tá isso? Pois é, tá ficando cada vez mais perto. A gente já tinha rumores, até o Mark Gurman, outras fontes já tinham falado que tanto o iPhone SE 4, novo iPad Air, iPad nada também, deve ter aí um lançamento de novos produtos no começo do ano, é o que se falava. Depois, um leaker foi lá no X, né, no final do Twitter, e falou, né, um leaker bem conhecido, e comentou que a Apple estava se preparando para lançar esses novos produtos mais ou menos ali junto com a iOS 18.3. 18.3 está em beta e geralmente a versão 0.3 é lançada no finalzinho de janeiro. Então isso já dava para a gente ali uma timeline mais próxima, né, que pelo menos ali a partir do final de janeiro já seria possível o lançamento de novos produtos. Aí agora, né, o Gurman voltou a comentar e ele deixou meio claro ali que o lançamento de tanto do iPhone SE 4 e dos novos iPads é esperado até abril. Então, se a gente considera, né, que o iOS 8.3 deve ser lançado no finalzinho de janeiro
e o Gurman disse até abril, né? Uma janela meio ampla, o Gurman sendo o Gurman, né? Ele sempre deixa a coisa bem aberta, assim, mas provavelmente, né, agora já está bem mais certo que entre fevereiro e abril a gente deve ver aí o lançamento desses novos produtos e, historicamente, a Apple costuma lançar produtos em março, é bem comum, então diria que março é um mês bem provável da gente ver o anúncio desses novos produtos, né? De novo, tanto o iPhone SE 4 também como novos iPads, segundo o Gurman, até abril, mas pode ser que chegue um pouquinho antes, porque já aconteceu ano passado, acho que foi meio atípico, que a Apple lançou os novos iPads em maio, né, um mês antes da WWDC, foi um anúncio até estranho, mas se a gente voltar historicamente, quase todos os anúncios assim de começo do ano costumam ser em março mesmo. A Apple tinha um calendário que era a cada 3 meses, né? Fazia em, sei lá, começa janeiro, fevereiro, março, rolava esse evento, abril, maio, junho, WWDC, julho, agosto, setembro. Era iPhones, outubro, novembro, dezembro. Natal não precisa de fazer nada, que já vai vender tudo sozinho como água, né? Então tinha mais esse calendário melhor definido mesmo. Mas até abril inclui março. Eu acho que foi um chute amplo que você falou, né? Do Gurman sendo Gurman. Eu esperaria que a notícia seria, né? A Apple deve fazer um evento mais próximo do fim de março para anunciar isso. Pode ser que o lançamento mesmo seja em abril. Mas para quem está esperando, já dá para dizer que pode esperar só mais um pouquinho, que pelo menos uma definição de quando já dá para ter, né? Se você pretende comprar um iPhone SE, se você quer comprar um iPad novo que não seja o iPad Pro, o melhor é esperar mais um pouquinho, porque tá aí virando a esquina já, falta bem pouco mesmo, e aí a gente já deve ter o lançamento desses novos produtos. E uma coisa interessante, que nem estava aqui na pauta, mas eu lembrei, que o Gurman está insistindo bastante que a Apple também vai lançar um MacBook Air M4, só que ele está falando que esses MacBooks vão chegar antes desses novos produtos. Ele não disse quando, mas ele deu a entender ali, acho que no Twitter dele, não lembro se na última coluna também, mas ele deu a entender que o MacBook Air chega antes. Então pode ser que, de novo, a versão 18.3 junto com o macOS 3 deve chegar aí no finalzinho de janeiro. Então quem sabe, sei lá, já no fim desse mês, ou talvez ali em fevereiro, a gente tenha novos Macs, porque também a Apple já teve um ano, acho que ano passado, ano retrasado, 2023, que ela lançou a linha M2 Pro, já bem no comecinho do ano mesmo, lembro se foi em janeiro ou fevereiro, mas pode ser então, pelo que o Gurman está ventilando por aí, que talvez o MacBook Air M4 apareça antes desse lançamento de iPhone SE, novos iPads, que também pode ser que nem seja um evento, né? A Apple, ultimamente, ela tem quebrado muito esses lançamentos, então talvez ela faça aquela semana de vídeos ou press release mesmo, então a coisa pode não ser necessariamente um evento, mas agora já entre final de janeiro e abril dá para esperar o lançamento aí de vários produtos, iPhone SE, iPad e também MacBook Air M4. Foi em 23 que em janeiro teve o anúncio do Mac Mini e também do MacBook Pro. Lembrando que essa geração do MacBook Air que a Apple está vendendo, né, foi em março de 24 que saiu o de 13 polegadas, e bom, de 15 também, né? Então, março seria um bom alvo aí. Então, para quem está esperando muita coisa, a boa notícia é que os próximos 3 meses já investe em Bitcoin, e aí com o lucro que você tiver, você consegue comprar os produtos da Apple, porque ainda dá tempo. Agora, você falou sobre virando a esquina agora há pouquinho, né? Eu vou fazer uma comparação com isso, um paralelo com isso, porque pintou mais notícias sobre o CarPlay. A gente estava na dúvida aqui se era uma coisa que tinha morrido ou não, e se eu entendi direito, nos betas que saíram justamente na semana passada, você deu uma fuçada e encontrou códigos novos ligados a funções novas do CarPlay novo? É isso? É isso mesmo, encontrei códigos ali no último beta do iOS 8.3, que a Apple lançou o beta 2 na semana passada, e nesse beta tinham códigos novos referentes ao novo CarPlay, né? O CarPlay 2.0, nova geração do CarPlay, não tem um nome exato, né? A gente que apelidou de CarPlay 2.0. E aí, lá nos códigos do iOS 8.3, tinham novidades relacionadas ao CarPlay. Não é nada que não tenha sido anunciado, mas são referências que não estavam lá e agora estão, o que quer dizer que a Apple ainda está trabalhando nisso. Analisando os códigos, parece o que a gente encontrou que foi adicionado é aquela nova interação do mapa nos instrumentos do carro, que até tem no demo da Apple aparece, né? O painel do carro, aí no volante tem ali o velocímetro e você consegue ter o mapa ali dentro. E pelo que a gente viu, foi isso que foi implementado
no 18.3 Beta 2. Então, e o que isso leva a gente a pensar? Primeiro, a Apple ainda está trabalhando no CarPlay 2.0, porque até comentamos em episódios anteriores do A Fonte, que teve toda aquela, né, o mistério. A Apple anunciou isso em 2022, ela falou, em 2023 vão sair os primeiros carros. Chegou 2023, nada. Agora é final de 2024. 2024 acabou, nada, e ela nem atualizou o site para mudar a deadline. Então o pessoal começou a falar, então acho que esse negócio aí não tá dando certo, né? Até porque tem toda aquela polêmica já do CarPlay original, que as montadoras já estão desistindo, estão investindo em sistemas próprios. E aí ficou esse questionamento de se a Apple ainda vai lançar esse CarPlay 2.0. Se ela vai lançar mesmo, ela ainda não disse nada, né? O site está lá com a data desatualizada, mas os códigos do iOS indicam que eles ainda estão trabalhando nisso, o que também me faz pensar se de repente esse atraso não foi nem culpa das montadoras, mas talvez, sei lá, uma coisa da Apple mesmo, que a gente sabe, esse ano a Apple deixou muita coisa de lado para focar em Apple Intelligence, então quem sabe, no fim das contas, ela só não conseguiu terminar mesmo o CarPlay 2.0 e tá aí, correndo para terminar e vai ser uma coisa para esse ano, né? Tem várias possibilidades, a Apple obviamente não comentou nada, mas para quem estava muito na esperança de ter esse CarPlay 2.0, né? Tá aí, um indício de que eles ainda não desistiram do projeto. Eu desisti, cancelar, não sei. No máximo, se fosse cancelar ia ser uma sexta-noite assim, mas ainda tem dinheiro a ser feito com isso, mesmo que numa escala menor do que quando o projeto foi concebido, desenvolvido e anunciado há 1 milhão de anos, né? Então, é claro que ela ia lançar uma coisa parecida com ele, mesmo que não seja aquele plano original, né? Você pega as fotos do anúncio desse CarPlay 2, tem uma carinha de CES, né? Uma carinha de conceito e só, né? Então, não sei. Mas bom ver que, pra quem tá na expectativa, dá pra esperar. Aí mais um pouquinho eu não sei, né? Pode seguir esperando, porque em algum momento deve chegar, porque se tem código novo, já é um bom indício, né? Agora, uma outra coisa que foi assunto aqui na semana passada, que até ganhou novidades nessa semana, foi o lance dos resumos de notícias da Apple Intelligence, etc. O Rambo mandou pra mim um follow-up e, bom, teve um texto do Jason Snell, jornalista das antigas aí da Apple, que até é muito parecido também com o que o Rambo achava, e também notícias da própria Apple sobre isso. Fiz uma apresentação enorme. Falar o quê? Porque antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e depois, se você assinar o plano anual, você recebe 3 meses de bônus no fim desse ano, só porque você foi em expressvpn.com/afonte ou usou o cupom AFONTE no checkout, ou tocou na descrição para já cair lá com o cupom aplicado. VPN é aquilo que se você viajou você sabe. Se você não usou, você sabe que você deixou a sua conexão, seus dados aí expostos, vai saber como é que está a segurança da conexão, né? Às vezes, ou quase sempre, se é um Wi-Fi do avião, do aeroporto, do shopping, você concorda com os termos, você concorda com o quê? Que os dados, os servidores, as conexões, qual dispositivo você usa, tudo isso é coletado, vai saber por quê. E com a ExpressVPN, se você estivesse usando a ExpressVPN, você não deixaria que isso fosse conectado, porque nem ela, na verdade, sabe os sites que você está acessando, por quanto tempo, quais conteúdos, quais servidores. Ela armazena isso em memória RAM, inclusive para não ter mesmo esse tipo de dado nas mãos. Fica tudo passando pelos canos impenetráveis criptografados dela. E o bacana é o seguinte, né? Se você está viajando para fora do país e quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia a conexão estando lá fora pelo Brasil e você destrava esses conteúdos, ou ao contrário, você mora aqui no Brasil, como a maior parte dos ouvintes da fonte mora aqui no Brasil, quer ver uma coisa que acabou de estrear só nos Estados Unidos, você assina, você liga, roteia a conexão pelos Estados Unidos e pronto, você acessa esse conteúdo. Cada país tem conteúdos diferentes, né? E é bacana porque e aumenta muito o quanto você consegue acessar pelo serviço que você está pagando no fim das contas. Então, se você for em expressvpn.com/afonte, você testa por um mês e vê como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, na TV direto, dependendo do modelo, no roteador direto da sua casa também, se você quiser já proteger a conexão de todo mundo aí numa tacada só. E aí, depois desse um mês de graça, você assinando o plano anual, recebe 3 meses de bônus no fim desse ano em expressvpn.com/afonte ou com o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, a novela dos resumos da Apple Intelligence é a seguinte, né? A gente tem visto especialmente o veículo britânico BBC reclama bastante de que a Apple resume do jeito muito torto as notificações e passa informação errada, às vezes o oposto da notícia. Falamos sobre como ela inventou que o assassino lá do CEO tinha se matado, como ela inventou que o Nadal era um tenista brasileiro e tinha saído do armário. Também, qual que foi uma outra que pintou? Que o campeão mundial de dardos nem tinha sido a final ainda. Enfim, né, a BBC está reclamando disso. A gente comentou que a Apple tinha algumas alternativas aí que ela poderia adotar para, enfim, resolver esse tipo de problema. E o Rambo falou o seguinte, né? Usar a categoria do aplicativo como input do modelo para você poder passar por um prompt diferente quando for um conteúdo de notícia. Ele até comentou no ADT que, a princípio, o resumo não tem contexto sobre qualquer aplicativo. Então, o resumo... Ele até falou sobre o resumo de vários episódios... Título de episódio novo de podcast, por exemplo, que, né, às vezes não tem... Pega os da Gigahertz, que não tem nem contexto, né? A brincadeira é ser um título fora de contexto e tentar resumir 3 numa coisa só não vai fazer o menor sentido, né? Então, se for uma coisa de notícia, o prompt para resumir ser diferente, ser um pouco mais detalhado, falar, não tenta resumir tanto, seja mais direto, mais fiel ao conteúdo, coisa assim. Ou então, se foi um resumo feito para aplicativo de mensagens, ele fala que tende a misturar também conteúdo de várias notificações. Então, você usar um prompt diferente de resumo para cada categoria já poderia ser uma solução. E a segunda seria permitir que os aplicativos desliguem o resumo por IA nesse momento, enquanto o negócio não está muito bom ainda. Então, se o app da BBC quisesse... o meu app você não vai resumir. E desliga isso, você poder desabilitar isso por padrão. Ou então, ao contrário, né? Vem desabilitado e as pessoas habilitam por padrão isso aí. Quer dizer, por padrão, né? Habilitam isso aí para poder ter, aí sim, o acesso a isso. E um ponto rápido que a gente falou sobre como a Apple Intelligence está ocupando cada vez mais espaço, né? Ele falou o seguinte, deve ser para contabilizar mais modelos. Estou entrando agora com negócio de geração de imagem, parte da Siri, controle de apps também. Eu até falei para ele, né? Quando eu falei que o modelo estava crescendo, isso englobava, mas não é só a parte do LLM, e sim todo o resto complementar aí de modelos que estão pintando nesse pacote de Apple Intelligence. Mas e aí, faz sentido a sugestão do Rambo sobre como ela poderia pelo menos tentar mitigar o problema inicial aí dos resumos bichados da Apple Intelligence? Faz sentido, eu até já comentei uma vez sobre os inputs, né, da Apple Intelligence que fuçando os códigos a gente encontra, né? E é muito engraçado esses inputs que fala, você é uma inteligência que deve ser educada, boazinha, não pode falar palavrão, não pode xingar o coleguinha, é mais ou menos assim, né, o input lá. Então talvez realmente falta um input mais específico para resumir notícias, mas eu ainda vou mais pro caminho número 2 ali que o Rambo falou pra gente, que é o opt-out do resumo por padrão em aplicativos de notícia. Eu acho que um jeito rápido de resolver, entre as que não estaria resolvendo, mas estaria controlando mais o problema, seria realmente aplicativo de notícia, desligado por padrão. Se o usuário quiser, ele vai lá nos ajustes e liga. O Rambo falou que o desenvolvedor poderia optar, né? Mas acho que um jeito ainda mais rápido da Apple controlar, neutralizar a situação seria desativar resumo para notificação de notícia, né? Qualquer aplicativo na categoria notícias não vai entrar no resumo. Aí, se o usuário quiser, vai lá em ajustes e habilita o resumo de notificações. Mas, né, a Apple, como a gente até especulou, né, que até então a BBC estava lá falando, reclamando, e a Apple quietinha. Eu até especulei aqui com o Marcos na fonte que a Apple só costuma falar alguma coisa quando ela já tem uma resposta, uma solução, né, pronta para saindo ali do forno, pelo menos, e foi isso que aconteceu. Ela não deu muitos detalhes, mas a Apple finalmente se manifestou, inclusive, né, eles mandaram uma declaração para a BBC, então, né, sabemos que foi uma resposta bem direta a eles, falando que, né, deixando claro primeiro que a Apple Intelligence é beta, estamos melhorando de acordo com os feedbacks, e eles confirmaram que uma futura atualização do iOS vai deixar mais claro quando uma notificação foi resumida pela Apple Intelligence, que hoje tem aquele iconezinho, né, que é uma setinha, 2 tracinhos, fica do lado da notificação, mas convenhamos que a Apple Intelligence é uma coisa nova, muita gente, principalmente o usuário mais leigo, talvez nem faz ideia, né, ativou ali no setup, mas nem faz ideia que aquilo ali é uma notificação resumida. Então diz a Apple que vai fazer uma modificação na interface do iOS para deixar mais claro quando uma notificação foi resumida pela IA. Né, vamos ver como que vai ser, ela não deu nenhuma prévia, ela só falou que vai ter essa modificação. Detalhe, na declaração que ela deu para a BBC, ela não falou sobre mudar a forma de resumo, ela só falou sobre a interface, então
talvez ali por baixo dos panos ela também faça alguma coisa para melhorar, porque foi aquela conversa, né? É beta, estamos melhorando, mas ela não falou, ó, vamos mudar os resumos, vamos deixar de resumir aplicativo de notícia. O que eles falaram foi uma futura atualização que vai chegar nas próximas semanas, chuta até que vai ser no 18.3, então talvez aí nos próximos betas a gente já veja alguma coisa nova relacionada a isso. Eles vão deixar mais claro quando um texto exibido foi resumido pela Apple Intelligence. Então, vamos ver aí, né, o que vai acontecer. E a Apple também disse ali para a BBC que encoraja os usuários a reportarem quando uma notificação, quando um resumo de notificação estiver incorreto. Então, algo vai acontecer, né? A Apple esperou realmente ter ali uma resposta, não só pedindo desculpas, mas já falando, ó, a gente vai em breve lançar uma atualização que vai dar uma resolvida no problema, que é típico da Apple. Vamos ver se essa mudança será suficiente ou se eles vão precisar mudar ainda mais para deixar a situação mais controlada. Uma coisa que eu não sei se eu comentei aqui no ar, mas que assim, né? Até hoje você vai no ChatGPT. Para qualquer conversa, primeiro, tem lá embaixo, ChatGPT pode cometer erros, cheque informações importantes, né? Já tem um aviso lá e ele é hoje o LM mais usado do mundo, é um dos mais avançados, né? Tá competindo aí com o do Google, enfim, tem concorrentes, mas é um dos principais, né? E até hoje também, né? Toda a resposta que ele dá, você tem uma conversa com 60 trocas com ele. Cada resposta nova tem no final várias opções de você copiar e reformular a resposta e a opção do joinha para cima, do joinha para baixo. Porque isso não é só dar like na resposta porque você curtiu. Isso é uma ferramenta importantíssima de ajuste do modelo depois que ele está no ar, porque é o tal do aprendizado por reforço lá de feedback humano que influencia em como o modelo aprende sozinho, basicamente, que tipo de resposta é melhor, que tipo de resposta é pior. Então, eu acho que a interface desse tipo de notificação deveria já trazer isso para não ser o quê? A pessoa saber que ela tem que arrastar para o lado, apertar nas reticências e chegar naquela tela que o William Max mostrou para a gente que existe, mas que está super enterrada. Eu achei curiosíssimo, eu até brinquei com o Felipe, né, que no fundo, o que foi a declaração da Apple? Então, tá ruim, não tem o que fazer, mas a gente vai falar que a culpa é nossa, tá? Também não resolve muito, especialmente para quem tá vendo isso que você falou, né? O ícone da Apple Intelligence do resumo que não entende o que isso significa, né? E muito menos que é o sistema que está gerando isso e não o veículo. Então tem algumas coisas, até eu falei do Jason Snell, ele publicou um texto também argumentando algumas coisas parecidíssimas com o que o Rambo comentou sobre opt-out, etc. também. O link vai estar aqui na descrição. Mas é uma pena que a função que as pessoas mais estão usando, porque é o que eu falo de benefícios de IA generativa, coisas que te entregue sem você ter que ir atrás. Então as pessoas estão tendo mais impacto com isso do que com o resumo de e-mail, porque nem todo mundo usa o mail nativo do sistema. Então essa está chegando para todo mundo. E essa tá ruim. Né? É uma pena. E uma coisa que o próprio Jesus Snell comentou no último Upgrade, que é o podcast que ele faz na Relay FM, esse tem que ser o ano que a gente vai ter que parar de dar uma colher de chá para a Apple porque ela está atrasada. Porque esquece o contexto de estar atrasada. É um produto com uma experiência ruim. E que nem ela e nem as pessoas relevariam o fato de ser tão ruim só porque está atrasada. Então, acabou. Ano passado, ela correu atrás, lançou o que deu. Agora não. Agora faz direito. Porque é isso que todo mundo, inclusive vocês que trabalham na empresa, esperam que ela faça. Então, esse como um produto, ele está funcionando ao contrário do que ele deveria fazer. Né? Vou resumir as notificações para te informar melhor. Ele está desinformando sobre uma mistura de notificações que às vezes não tem nem a ver uma coisa com a outra. Então, feio. Mas eu não consigo imaginar uma solução da parte técnica para tentar resolver rápido que não seja, para as notificações que tenham isso, você ter uma mudança de interface para sinalizar ali na hora se está bom, se está ruim. Eu até brinquei com o Felipe, né? Com o agravante de como é que você explica para as pessoas que você não está dando like na notícia, né? Que bom, fulano. Não, né? Você está falando para o sistema, então teria uma educação que fazer aí, mas já está virando todo LLM grande que responde uma coisa, se dá o joinha para cima para baixo e isso ajuda. E é o único jeito de resolver meio rápido, na escala que está sendo usada a Apple Intelligence. Mas tá aí, ela pelo menos mostrou que ela sabe que o negócio está ruim mesmo, apesar da resposta ter sido tá ruim mesmo. A gente vai avisar que é nossa. Não é a resposta que muitos esperavam, mas foi uma resposta, né?
Já é um começo, né? Agora também sobre mais ou menos esse assunto, muito se disse no ano passado a respeito de como a Apple confiou muito na Apple Intelligence para ser o motivador de vendas de produtos dela. E a gente até repercutiu isso, porque foi uma conclusão a qual eu cheguei sozinho antes das notícias, que ela tinha que dar graças a Deus pela IA generativa, porque se não fosse isso, o que ela ia ter falado que é de benefício novidade do iPhone do ano passado, né? Então, todo o lance de Hello Apple Intelligence, e mesmo ela não sendo exclusiva para esses iPhones, do ano retrasado também os modelos Pro já tinham, a expectativa é que isso fosse ser o suficiente para aumentar as vendas dos iPhones do ano passado. Mas de acordo com um analista, parece que não foi assim que aconteceu, né? Pois é, segundo o indicou, os recursos de Apple Intelligence não estão sendo suficientes para convencer a galera a comprar iPhone 16. Existia mesmo essa expectativa inicial da Apple de que Apple Intelligence serviria para acelerar as vendas, tanto que, como o Marcos falou, sem Apple Intelligence o iPhone 16 não mudou quase nada, né? Design é igual, mudou uma coisinha ou outra ali, tem controle de câmera, mas nada que fosse tão alto, tão significativo, e a Apple apostou muito em Apple Intelligence. A gente viu lançamento lá nos Estados Unidos, a loja da Quinta Avenida, o Cubo, até hoje está com as cores da Apple Intelligence, né, com o arco-íris lá brilhando, você vai na loja, todos os iPhones escrito Hello, Apple Intelligence para todo lado, mas na prática mesmo, segundo o Mintico, citando as fontes dele aí na cadeia de suprimentos, não é o que está rolando. As pessoas realmente não estão muito dispostas a trocar de iPhone por causa de Apple Intelligence, né? Apesar de funcionar ali no iPhone 15 Pro em diante, é meio que algo que precisa do iPhone 16, né? A Apple parou de vender iPhone 15 Pro, então se você não tinha um 15 Pro, hoje se você quer Apple Intelligence, você tem que comprar um iPhone 16. Mas o Mintico falou que, analisando ali os números, ele não acredita que houve um aumento nas vendas, que não teve um crescimento significativo em vendas, que a coisa está ali, né, dentro do padrão, ou seja, né, ela provavelmente não está conseguindo converter tanto assim com base em Apple Intelligence. Ela até cita que a Apple teve ali um buzz inicial em junho, quando ela anunciou os recursos, porque a galera ficou empolgada, mas o que aconteceu na prática é que, né, o tempo passou, a Apple não conseguiu lançar todos os recursos a tempo, como a gente vê, ela anunciou em junho, os primeiros recursos chegaram em outubro e ainda era bem limitado, daí agora, né, aqui, né, novembro para dezembro, que saiu o 18.2 com o Genmoji, a parte de Siri mais avançada ainda vai chegar em abril desse ano, só funciona em inglês, então acho que tudo isso contribui para que o interesse diminua, né, então é complicado, a Apple mesmo vem tentando trabalhar com alguém lá na China para levar a Apple Intelligence para a China, mas é mais complicado, China é um mercado importante, então acho que é uma combinação de fatores, né? A Apple estar atrasada, a Apple não ter conseguido lançar as coisas da Apple Intelligence a tempo, só funcionar em inglês, e aí tudo isso acaba colaborando para que a Apple Intelligence não seja algo tão importante assim para as pessoas, até porque está disponível em meia dúzia de países no momento, né? Agora com o 18.2 que eles expandiram lá para o Reino Unido, Canadá, outros países de língua inglesa, mas, né, para o resto do mundo mesmo, a partir de abril que deve lançar. E aí até teve, né, o Mintico cita, aquela pesquisa que a gente até comentou aqui na fonte há algum tempo, que entrevistaram ali alguns usuários de iPhone e a maioria diz que não vê valor, não vê importância nos recursos da Apple Intelligence, que, né, a gente sabe que, de novo, lançaram os resumos de texto, lançaram a parte de você corrigir texto, agora tem Genmoji, o Image Playground, mas pelo menos por enquanto, conversando aí, né, nessas pesquisas, o pessoal que é dono de iPhone diz que não se importa muito, que não faz muita diferença ter esses recursos. Então, vamos ver o que o futuro, né, traz aí em questão de Apple Intelligence para a Apple, se de repente com o iPhone 17 vão ter recursos exclusivos só para os novos iPhones, se algo muda, mas o cenário atual é que realmente parece que a Apple não está conseguindo usar a Apple Intelligence, por mais acima, né, tem todo o marketing ali que a Apple está fazendo em cima da Apple Intelligence, mas na prática mesmo parece que isso não trouxe tantas vendas assim, talvez como ela esperava inicialmente. E é interessante porque hoje de manhã, 13 de janeiro aqui, saiu um levantamento da Counterpoint Research sobre a venda de mercado de telefones no ano passado. E eles concluíram que foi a primeira vez que as vendas aumentaram de telefones global, todas as marcas, mundo inteiro, né? Em relação aos últimos 2 anos, caiu, em 2024 aumentou,
E nesse período foi a Xiaomi, no ano passado, que teve um aumento de 12% nas vendas. Em contraste com isso, Samsung aumentou 1%, Apple caiu 2%. Então, 2022, 18% dos telefones vendidos no mundo foram iPhones. 2023, 19%. 24, caiu de novo para 18%. Né? E a categoria Outros de telefones representou 1/3 aí do mercado, com um crescimento de 8%. Aquela marca chinesa Vivo cresceu 9%. A Oppo, concorrente da Vivo por lá, né, caiu. Aliás, está vendendo acho que no Brasil também, enfim, né, caiu 8%. E tem um dado que é bem interessante disso, que é o seguinte, que na China, a venda de modelos Pro dos iPhones aumentou bastante em relação a 2023. Eles falaram que no quarto trimestre de 2023, a proporção de iPhones Pro e Pro Max vendidos eram de 40% e que os dados finais estão chegando, mas que no fim do ano passado, esse número, o entrevistado falou, né, deve ter sido bem acima dos 50%. Então que essa venda a mais de telefones Pro e Pro Max pode ter ajudado na China, onde nem tem a Apple Intelligence ainda funcionando direito, pode ter compensado uma queda no volume mesmo, né, final ali de vendas. Então, é um momento bem interessante para esse mercado, né? Tá tudo meio, você vê, né? Tirando a Xiaomi, que cresceu bastante, né? Você vê a Samsung e a Apple, as duas, a Samsung em primeiro lugar e a Apple em segundo, já tem alguns anos que não varia muito, né? Sobe 1%, perde 2%, sobe um aqui. Então tá muito flat mesmo esse mercado. Ainda assim, o mercado de telefones como um todo, esse sim cresceu no ano passado em relação aos 2 últimos anos. E pode indicar que o BLA de IA, de um modo mais geral, pode ter aumentado. Eu só queria entender, eu não consegui achar aqui uma conclusão do lance da Xiaomi mesmo, que de onde veio esse crescimento aí de 12%. É porque a Oppo caiu 8%? Pode ser, né? Essas movimentações, se você ganha de um lado, é porque está saindo de outro, mas eu vou tentar encontrar, entender e comento aqui por que veio esse crescimento tão grande da Xiaomi nesse último ano. Além de ser porque é melhor e mais barato. Tem vários fatores que influenciam mesmo. E uma coisa, isso é o serviço de utilidade pública? Sei lá, né? Porque é raro o Brasil e promoção estarem juntos quando o assunto é Apple, mas tá rolando aqui, eu não sabia que tinha aqui no Brasil também, aquela promoção de volta às aulas da Apple? Isso mesmo, tem no Brasil também. Então, agora que a gente está em época de volta às aulas no Brasil, a Apple trouxe a campanha de volta. Todo ano ela acontece, a Apple sempre muda um pouco. E a dinâmica desse ano é que a Apple está dando AirPods e Apple Pencil de graça na compra de produtos específicos. Então, se você comprar um Mac ou um iPad elegível, não vale para todos os modelos, você pode ganhar um par de AirPods 4 com cancelamento de ruído ou o Apple Pencil. Aí você pode escolher se você quer o Apple Pencil com USB-C ou o Apple Pencil Pro. Para valer ali, né, para você ganhar esses produtos, você tem que comprar um MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, daí você ganha AirPods 4. E se você comprar um iPad Pro ou iPad Air, você ganha o Apple Pencil de graça. Não vale então para o iPad Mini, que é engraçado porque o Mini acabou de ser lançado, né, novo, mas não vale para ele. E também não vale para o iPad nada, né? Só vale para os modelos mais caros ali, iPad Air e iPad Pro. Mas comprando esses modelos você pode ganhar o seu Apple Pencil ou ganhar os AirPods 4. E no caso dos AirPods, você consegue fazer o upgrade para os AirPods Pro ou AirPods Max pagando só a diferença. Então daí a Apple te dá o desconto que seria o valor dos AirPods 4 para você comprar na loja e você ganha isso ali para fazer o upgrade para outros modelos de AirPods. A Apple sempre tem essa campanha, né, que eles chamam de Back to School, né, a campanha de volta às aulas, para incentivar, né? A Apple tem, para quem não sabe, existe uma loja educacional da Apple, que inclusive aqui no Brasil, você entra lá no site educacional e quem é estudante, professor, consegue comprar produtos Apple com desconto. Se eu não me engano, é uma parceria com a Unidays, que é uma plataforma externa. Você faz um cadastro, confirma que você é um estudante e a partir desse cadastro você consegue comprar os produtos da Apple com desconto. Não são todos os produtos que são elegíveis, é mais Mac, iPad e alguns acessórios relacionados, iPhone mesmo não entra, mas ainda assim, agora durante essa campanha, você consegue entrar lá na loja educacional da Apple e você ganha, né, tanto os AirPods ou Apple Pencil, que são acessórios que custam mais de R$1.000, então de repente, se você já queria comprar um iPad, queria comprar
um Mac, talvez seja, né, uma oportunidade legal de dar uma olhada e ver se vale a pena ali, considerando o valor que você pagaria por esses produtos à parte. Uma coisa que é interessante, que eu aprendi na semana passada, escutando até o Mac Magazine no ar, foi o seguinte, né? Quem que consegue esse desconto? Não é só quem é estudante. Então, de acordo com as regras da Apple, estou lendo aqui agora, estudantes universitários aprovados no vestibular, segunda categoria, né? Um é universitários, segunda categoria, aprovados, terceira categoria, pais de estudantes, aí depois, professores, funcionários de instituição também de ensino fundamental, médio, técnico, superior, tudo que tem que ser reconhecido pelo MEC, tem que comprovar, mostrar a carteirinha lá, etc. Mas não é, entre aspas, só estudantes. Até pai da família de estudantes, por exemplo, consegue também aproveitar esse desconto. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link que fala oferta para ensino superior 2025, os termos da Apple, porque se ajudar vocês, maravilha, né? Com certeza, desconto é sempre bom. Agora, teve uma notícia que saiu recentemente que já dá para ver como que ela vai ser entendida ou usada do jeito errado para comprovar que a Apple e a Siri tá escutando todo mundo e tá usando isso para vender publicidade. Por quê? Porque ela fez um acordo para acabar com o processo dos Estados Unidos relacionado, me ajuda a colocar de um jeito que não perpetue o problema, assim, a escuta da Siri, né? E foi um acordo aí de 95 milhões, porque de fato a Siri escutou mais do que ela deveria ter escutado, mas isso não tem a ver com publicidade, mas de alguma forma entrou o papo de publicidade na reação a essa notícia. Ajuda a gente a fazer sentido do que aconteceu com isso. O que aconteceu? Há muitos anos, foi em 2019, se eu não me engano, a Apple foi processada porque ela supostamente estaria ouvindo demais ali com a Siri, né? Só para contextualizar o que acontece. A gente tem o comando da carangueja, que a gente consegue chamar ela sem precisar apertar nenhum botão, né? Já faz bastante tempo, tem no iPhone, no iPad, no HomePod. E para esse comando funcionar, o microfone do aparelho fica sempre ativo, ouvindo tudo que você está falando, para no momento que você dizer, no momento que você fala a palavra-chave, daí a carangueja é acionada, né? Não vou falar aqui porque senão vai ter HomePod piscando para todo lado aqui dos nossos ouvintes, mas no momento que você falar isso, os microfones detectam a frase e aí ativa para você começar a conversar. Isso tudo é processado on-device, o iPhone, o HomePod, enfim, fica ouvindo ali e supostamente isso não sai do aparelho. Mas aconteceu ali num processo lá em 2019, que a Apple foi acusada de não só, né, estar ouvindo demais, como também de supostamente estar usando esses dados de maneira indevida, foi acusado até de estar vendendo esses dados, então teve aí essa ação conjunta lá nos Estados Unidos, né? E a Apple disse que, né, na época sempre argumentando que tem privacidade, que os usuários podem optar por não compartilhar os áudios com a Apple, porque tem isso também, né? Tem a opção lá nos ajustes do iOS que você pode optar para não mandar os áudios para a Apple, ou você pode escolher mandar os áudios, né? Fica a seu critério mandar ou não para a Apple usar como feedback. Mas isso gerou uma controvérsia, virou um processo, e aí, muito recentemente, a Apple entrou num acordo e decidiu pagar 95 milhões. Ela vai pagar, se não me engano, algo em torno de $20 por pessoa, para falar, tipo, não, beleza, tá bom, a gente vai melhorar aqui, vamos pagar a ação e vamos encerrar o caso, né? Então, provavelmente a Apple viu ali que não valia a pena continuar a briga, que não ia dar em nada, que 95 milhões nem seria tanto assim. Então ela decidiu, né, encerrar ali essa ação, entrar em um acordo com quem processou ela. Claro que daí nisso virou outra controvérsia, porque as manchetes já foram para o lado de, olha só, a Apple admitiu que está vendendo dados, que está usando a conversa da Siri com as pessoas sem autorização para vender para anunciante, e virou uma bola de neve. No meio de tudo isso, a Apple emitiu um comunicado que é difícil a Apple se manifestar, até com o caso da BBC a gente viu, é bem difícil a Apple se manifestar sobre algo, mas eles emitiram esse comunicado, né? Fizeram um post lá na página de press release deles, na página de imprensa, falando que a Apple está comprometida com a privacidade dos usuários, falando toda a questão de que a Siri
faz o processamento on-device, que a Siri manda dados para o servidor apenas quando é extremamente necessário, que a Apple não armazena gravações dos usuários a menos que os usuários escolham mandar as gravações como maneira de feedback para a Apple, que a Apple não vende os anúncios, que é tudo feito de forma anônima. Então ela, né, basicamente fez ali um press release reforçando a questão da privacidade da Siri, e para ela ter feito isso é realmente porque a história começou a sair muito do controle, né? Como eu falei, começou a repercutir aí que a Apple vendia para anunciantes, que a Apple vendia as conversas da Siri para usos indevidos, então a Apple provavelmente viu que a situação estava fora de controle e decidiu se manifestar ali de uma maneira mais oficial depois, claro, de ter já concordado em pagar ali o valor para resolver o caso. Então, né, é uma ação que já até tinha terminado, mas por conta acho que dessa repercussão na mídia, a Apple decidiu falar mais sobre. Ela até, né, já puxou para a Apple Intelligence falando, olha, é a mesma coisa para a Apple Intelligence, tá? É tudo on device, algumas coisas precisam ir para a nuvem, mas aí tem o computador privado que faz tudo como se fosse no próprio device, nada é vendido, nada é relacionado, né, identificado ao usuário, é tudo anônimo. Então, uma confusãozinha aí para a Apple já lidar logo no começo do ano, né? E pulando para uma outra confusão, se eu quiser ganhar R$ 500 por ter baixado o aplicativo FaceApp, como é que eu faço? Pois é, a gente teve essa outra confusão, essa foi aqui no Brasil, bem inesperada até. A Apple foi multada, não só a Apple e o Google foram multados em 19 milhões de reais aqui no Brasil, depois que um juiz decidiu que tanto, né, as duas empresas, a Apple e o Google, contribuíram para distribuir o FaceApp, que eles consideram que é um aplicativo que é bem controverso na questão de privacidade. Foi a Justiça do Maranhão que condenou as empresas, e na análise deles, o FaceApp é um aplicativo que coleta dados, né, coleta fotos e outras informações, também de maneira indevida, sem deixar claro para os usuários. Para quem não conhece o FaceApp, é um desses aplicativos que você consegue colocar filtro na cara, ele também usa IA para gerar, né, sei lá, colocar um boné, um acessório, deixar o rosto mais suave. É um aplicativo bem popular, não só aqui no Brasil, mas lá fora. E lá fora também ele já esteve envolvido em várias polêmicas. Então, em 2019, o FaceApp já tinha sido acusado de coletar dados pessoais sem deixar claro para o usuário ou sem pedir permissão. Teve um caso até que o FBI sugeriu que os usuários não usassem o FaceApp porque eles consideravam uma ameaça, porque, se eu não me engano, um dos desenvolvedores, ele tem laços com a Rússia de alguma forma, e o FBI já foi lá, alertou, falou que não é um aplicativo legal de ser usado. Então, é um app polêmico, apesar dele ser bem popular. É um aplicativo gratuito, mas tem lá as compras internas que custam até $100. E agora, no Brasil, né, tanto a Apple e Google sendo multadas por distribuírem o FaceApp, porque o juiz considerou que as duas empresas contribuíram para distribuir um aplicativo que fere ali, né, o marco civil da internet, porque fere questões de privacidade, diz que o aplicativo não tem a parte de, né, os termos de privacidade, os termos de uso traduzidos para o português, que não deixam claro para os usuários que o aplicativo coleta dados, como que usa esses dados. E aí, segundo aí além da multa, né, de 19 milhões, a Apple e Google teriam que pagar R$500 para cada brasileiro que baixou e usou o FaceApp desde junho de 2020. Só que, claro, isso foi em primeira instância, então tanto Apple e Google podem recorrer, e eu tenho certeza que vão. A Apple disse em resposta que ela não tem controle sobre os termos de privacidade do FaceApp e que, analisando ali por cima, né, os termos que eles colocam ali no aplicativo estão de acordo com os padrões internacionais. O Google também deu uma resposta similar, falando que ele só é responsável por distribuir, não é responsável por termos de uso, enfim, o que cada aplicativo faz. Mas, claro, segundo o juiz que analisou o caso, ele acredita que as duas empresas elas têm um papel ali importante na distribuição e até no controle para prevenir que esses aplicativos cheguem a muitas pessoas e causem danos, que no caso o dano aqui é coletar dado. Mas, de novo, como a coisa ainda está em primeira instância, as empresas com certeza vão recorrer, vão atrás, tem chance de ser revertido. Então, por enquanto, Marcos, ainda não dá para ir atrás dos R$500. Mas quem sabe daqui a pouco, né? Eu achei que com isso, junto com desconto de faculdade, não ia fazer a menor diferença. Não baixei o aplicativo e não estou na faculdade. Mas... que pena, mas tá...
É muito interessante. Isso esbarra tem aquela proposta de lei dos Estados Unidos que quer que obrigar a Apple e o Google a fazerem o controle de idade para as pessoas poderem baixar ou não o aplicativo de rede social, por exemplo. Apple e Google falam, eu não, você tem que controlar ali no Facebook, né? E o Ramba até comentou mesmo porque, bacana, você controla no App Store, a pessoa vai lá em facebook.com, acessa do mesmo jeito, não tem nada a ver com a Apple, então de fato não é exatamente a solução perfeita, né? Mas ainda assim, se ela perder, ela e o Google, né? Mas se a justiça mantiver essa decisão de que ela teria que ser o gatekeeper do negócio todo, afinal a loja é dela, tem um sistema que serve... Assim, dá pra ver dos dois lados, né, onde você pode responsabilizar, mas se ela perder isso pode ser usado como base, até que nos Estados Unidos o Facebook está processando, está pressionando, né, os legisladores a fazerem com que o Google e a Apple façam esse controle e não o próprio Facebook faça. Óbvio que ele está fazendo isso para ficar mais fácil para ele. Então, a Apple perder esse processo aqui é aquilo que a gente fala, né? Perde num país, ou ganha, na verdade. Isso é usado como base em processos parecidos, mas para outros assuntos no mundo inteiro. Então, por isso que ela sempre briga por qualquer processo do carregador de não sei o que não vem no iPhone, no processo, alguma cidadezinha pequena do Brasil. Ela vai atrás porque ela perder lá abre caminho para perder em mais lugares e outros processos que acabam sendo mais custosos, entre aspas, né? Claro, mais importantes também. Então vale a pena ficar de olho nisso aí. E é claro que se for mantida a decisão e ela tiver que pagar 500 mangai para todo mundo, ela faz o quê? Aumenta o preço. Tá para aumentar, né? Faz tempo aqui os preços das coisas no Brasil, né? Ela faz isso para compensar, mas ainda assim o pessoal pode receber aí 500 conto de, enfim, reparações, né? Agora, uma outra coisa que virou notícia na última semana foi o lance do HomePad. E essa a gente tinha especulado que poderia acontecer. É mais um dos produtos não anunciados que vai atrasar? Pois é, mais um atraso para a Apple. A gente já falou várias vezes do HomePad, que é o HomePod com tela. A Apple está já há algum tempo trabalhando nele. A gente não sabe exatamente como que ele vai ser, mas tudo indica que vai ser algo ali no estilo Amazon Echo Show, né? Um aparelhinho com uma tela que você pode interagir, mas também vai tocar música. E a expectativa era de que esse HomePod chegaria no começo do ano. Nós encontramos referência em código, Mark Gurman já falou que chegaria no começo do ano, outras fontes também. Mas na última coluna o Gurman deu a entender que talvez, né, o tal HomePad que tem o codinome Pebble, talvez ele seja adiado mais para o final do ano. Porque o Gurman falou que o tal HomePad ele depende muito da nova função da Siri, que vai chegar ainda com 18.4, aquela função de On-Screen Awareness, que é a noção do que está rolando na tela para você controlar o aparelho usando a Siri, controlar várias funções, né, específicas de aplicativos usando a Siri. Isso vai chegar ali como parte de Apple Intelligence, ainda com 18.4. Então, como tem essa dependência muito forte, parece que o desenvolvimento ali ainda está meio enrolado, parece que a Apple vai acabar adiando para ter certeza que a coisa funciona mesmo. Então, pode ser que esse HomePad seja adiado mais para o final do ano, para ele já ser lançado com o iOS 19, quando talvez esses recursos de Apple Intelligence estejam mais maduros, né, mais otimizados, ao invés de lançar agora no começo do ano, como foi previsto antes. Então, deve rolar esse ano ainda, né? Mas pode ser que a Apple espere pelo iOS 19, ao invés de lançar já agora com o iOS 18.4. Mas tudo indica, novamente, que esse ano a gente vai ter o lançamento desse tal HomePad. Se esse lance de o contexto do que está na tela ser entendido, mastigado, processado e avaliado pela IA para você poder interagir melhor, etc., se funcionar direito, vai ser muito bacana e isso pode ajudar muito a deixar essas inteligências, bom, no caso da Apple, essa específica mais inteligente, né? Eu estou usando, eu estou fazendo muito teste com o reconhecimento do que está na tela do ChatGPT, né, do aplicativo no iPhone, tanto o que está na câmera, na verdade, quanto do que está na tela, mesmo o contexto do que está aberto ali. Foi interessante, esses dias a gente estava num restaurante, eu e a Lari, e eu não tenho alergia a amendoim, mas era um cardápio com um bando de uma mistureba de coisas assim, e tinha uma bebida que ia, sei lá, um amendoim, não era pasta de amendoim, enfim, tinha amendoim na receita lá. Eu falei, deixa eu fazer um teste aqui. Aí eu liguei, abri a câmera e falei, em português, me ajuda aqui com uma coisa. Tô aqui vendo esse cardápio, eu tenho alergia a amendoim. Tem alguma coisa que eu não posso pedir? Cara, em meio segundo. Tem aquela demora? Então, né? Tô analisando aqui o cardápio
Isso acontece o quê? O ChatGPT tá, entre aspas, falando isso e ganhando tempo para processar mesmo a resposta, mas ela falou, ó, você deveria evitar de pedir esse item aqui, porque fala que vai amendoim e você não pode. Eu falei, ah, legal, obrigado. Aí eu fui numa outra página, escolhi outra página, falei, tem alguma outra coisa dessa página aqui que era bom não pedir? Ela falou, olha, tem a tábua de frios, e não tá escrito que vem amendoim, mas às vezes pode vir também, então evita de pedir esse, e é rápido e funciona legal. Então, esse tipo de compreensão contextual rápida do que tá na tela para gerar a resposta, né, pelo modelo ali, e você poder interagir com isso, se funcionar direito, vai ser muito legal, né? E isso junta com a câmera entender o que ela está vendo também, e para esse HomePad, que parece que vai ter, um dos benefícios dele vai ser parte de FaceTime, etc. Assim, pode ser bem bacana, o contexto do que está na casa, do que está acontecendo, né? Existem questões óbvias de privacidade, mas é o que a Apple sempre se apoia assim, né? Tem privacidade? É, mas aqui tem, você pode confiar, então fica tranquilo que a gente... Tirando o processo que a gente acabou de falar, mas nesse caso mesmo não era tão grave assim, você pode confiar, tá? Então, ainda estou curioso sobre o que esse HomePad vai acrescentar para as pessoas, mas se a parte de visão computacional for feita do jeito certo, para o contexto do que está acontecendo, fazer parte da conversa sem você ter que explicar o que está acontecendo, pode ser muito bacana. Dito isso, eu não estou convencido ainda de outros benefícios desse produto para justificar ele existir, uma coisa que o iPad, o dock não faça, mas vamos ver, né? Vamos ver. Realmente, um iPad com dock resolveria o problema, mas a Apple está tentando de todo jeito entrar no mercado de casa, então ter um produtinho ali desenhado específico para isso talvez faça com que mais pessoas se interessem por todo esse ecossistema HomeKit. Não sei, né? Vamos ver. E para isso, realmente, a Siri tem que funcionar, né? Para esse produto funcionar, a Siri tem que funcionar. E acho que foi o John Siracusa lá do HP que falou sobre como esse produto poderia ser uma coisa modular para justificar existir, porque é isso, né? Ah, vai ser tipo um iPad, só que com menos coisa para você docar na sua casa, fazer caixinha de som, funcionar como FaceTime e controlador da casa. Tá. Hoje um iPad parte de tipo $300. Então esse produto vai ter que necessariamente custar menos de $300. A tela, com caixa de som, etc., se a gente analisar só isso do ponto de vista Apple, custaria mais que $300. A não ser que você compre a telinha, aí separado, você compra o dock da parede, aí separado, você compra a caixinha de som, para você ir acoplando, e aí, no fim das contas, poderia até sair mais caro do que ter, entre aspas, só um iPad, mas ele ficar mais adaptado para a função que você vai dar para ele na sua casa, sem bater no preço de ser a mesma coisa que o iPad, então compra logo um iPad. Então vai ser interessante ver como é que a Apple desenvolve e vende essa ideia para justificar o pessoal abrir a carteira para mais isso. Agora, também de rumores aí do que pode... Na verdade, tem bastante coisa do que pode vir pela frente, né? Isso resume bem uma fonte, né? Mas tentaram também informações a respeito... A gente falou do iPhone 16e, né? Do próximo iPhone SE. Rumores também a respeito do Apple Watch SE novo, que deve ser lançado aí até o final desse ano. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo não só 5% de desconto cumulativo com os descontos no site se você for em gorillashield.com.br, mas ainda está no ar, mas não conta para eles, hein? Mas ainda está no ar as ofertas de Natal que eles estavam fazendo com produtos reembalados que saem mais baratos, produtos também você compra um, leva dois, fone de ouvido no esquema de compre um, leve dois, caixinha de som também, carregador, coisa assim. Eles estão com promoções bacanas de mochilas, então mochila de viagem, mochila para notebook, né? Esse tipo de coisa vale a pena dar uma espiadinha. E além disso, ela fabrica infinitos acessórios, especialmente para smartphones, então capinha, película, falei do fone de ouvido, tem o fone de ouvido, os earbuds, né? Tem aquele Bluetooth que é só um que conecta um cabo ao outro, né? Para você correr, por exemplo, fone com fio mesmo, headphone mais tradicional, esse grandão supra-auricular. Eles têm um carregador que de tudo que eles mandaram para testar aqui até hoje, eu sempre falo dele porque é o que eu mais gosto, que é um carregador 3 em 1, que você coloca ali seu iPhone, do lado você coloca o Apple Watch, do lado você coloca os seus AirPods, para dormir, por exemplo, é uma maravilha. Ele dobra as 3 pedacinhos, tem 2 dobras, então vira uma carteira fininha assim, se você quiser. Tem até uma luzinha de cabeceira também que é bacana. Eles estão com compre 1, leve 2 de carregador por indução também, a puckzinha só para você botar do lado da cama ali você poder carregar, e você pode comprar isso tudo com 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, indo em Gorilla Shield, o link está na descrição, mas gorillashield.com.br, e usando o cupom GHZ
no checkout. Mais uma vez, gorillashield.com.br, cupom GHZ para ganhar 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, eu não estou no mercado por um Apple Watch SE, mas se eu estivesse, até quando eu vou ter que segurar minha grana aqui para poder comprar um? Supostamente no final desse ano. Mark Gurman falou que Apple Watch SE deve ser lançado no final desse ano, o que é curioso porque ano passado aconteceu algo que, né, o Gurman insistiu muito que a gente teria um novo Apple Watch SE junto com o Series 10, e ele falou que seria aquele Apple Watch plástico. Várias pessoas insistiram nisso, o Gurman falou várias vezes, o Apple Watch plástico vai ser lançado no final desse ano. Não foi, né? Depois ele falou que talvez vai ter que ser adiado, não sei, por fim não veio aí. Veio só o Series 10 mesmo, nem Apple Watch Ultra novo a Apple lançou, né? Lançou só o Ultra 2 na cor preta, mas né, o Ultra 2 já existia. Porém, o Gurman está de volta falando de Apple Watch SE e ele diz agora que o novo SE vai ser lançado provavelmente ali em setembro, junto com o Apple Watch Series 11 e Ultra 3. E segundo o Gurman, ele diz que o Apple Watch SE novo terá um new look, né? Um novo design. Só que ele não fala o que vai ser esse design. Ele não falou de plástico dessa vez, então não sei se a Apple desistiu do plástico, se esse new look é o tal design de plástico. O fato é que a Apple está trabalhando em um novo SE e que ele deve ter uma carinha aí mais diferente do modelo atual, que o modelo atual ele ainda lembra bastante o Apple Watch Series 6, né? Ainda aquele design com o tamanho 40mm, né? Nem chegou a virar 41, muito menos 42, que agora é o Series 10, ele ainda tem um design mais antigo. E aí o Gurman só, né, corroborou que final do ano deve ter um novo SE e que ele deve ter um novo design. De novo, não falou nada sobre o design de plástico, que é algo que ele falou muito ano passado, então não sei se talvez a Apple desistiu, se ela vai tentar uma abordagem diferente. A ideia, né, quando tinha esse rumor do plástico, era que a Apple queria deixar o SE ainda mais barato, de repente fazer ali um Apple Watch mais voltado para crianças, que é talvez o público ali que acaba comprando mais o Apple Watch SE. Então a ideia do plástico seria cortar custos, mas vamos ver se isso se prevalece. E para ainda falando de Apple Watch, Gurman falou também, né, Series 11 e Ultra 3 no final do ano, que segundo ele não vão ter novos designs, né, o Apple Watch Series 10 acabou de mudar, então não vai ter design novo, eles vão ser iguais por fora. Mas segundo ele, o Apple Watch Ultra 3 vai ter suporte a satélite pela primeira vez, né? Hoje a comunicação de satélite lá para você pedir o SOS por satélite é exclusivo do iPhone. Parece que isso vai chegar no Apple Watch Ultra e suporte a 5G também. Parece que o Apple Watch Ultra 3 vai ganhar suporte a 5G, que hoje o Apple Watch, né, na versão celular é apenas LTE, né, apenas 4G, então seria a primeira vez que um Apple Watch ganha conectividade 5G. E no caso do Series 11, segundo o Gurman, falou que vai ter uma função para monitorar a pressão do sangue. Aí é legal. Aí isso vai ser bem legal, mas com um asterisco, né? Ele falou que vai ser algo meio no estilo detecção de apneia de sono, que não vai te dar ali uma precisão, né? Uma medição talvez em tempo real, vai ser algo mais a longo prazo, você usando ali, e aí ele vai te informar, tipo, olha, talvez tenha alguma coisa que você precisa dar uma olhada, né? Mas porque a apneia de sono, para quem não se recorda, né, um recurso que foi adicionado com o WatchOS 11, funciona não só no Series 10, mas também no Series 9, só que ele não detecta ali na hora, você precisa dormir com o relógio por um período ali de até 30 dias, para o relógio talvez notificar, tem algo errado aqui, vai dar uma olhada, né? Ele não dá uma leitura precisa tal qual, sei lá, o eletrocardiograma que você abre, coloca o dedinho ali e em 30 segundos sai uma leitura, é algo mais a longo prazo, né? Até para não ser classificado como um dispositivo médico mesmo, né? Algo mais ali de informativo. E segundo o Gurman, esse recurso de pressão do sangue vai ser algo nesse estilo, mas ainda assim, muito legal de ter, é algo bem esperado aí, já faz um tempo que tem rumores sobre a Apple trabalhando nesse recurso. Até tinham rumores falando que seria para o Series 10, mas daí acabou sendo adiado, então parece que para esse ano essas serão as novidades de Apple Watch. Series 11 com detecção de pressão ali, né, detalhes ali sobre a pressão do sangue, Ultra 3 com satélite 5G e Apple Watch SE com um novo design que a gente não sabe exatamente qual é. Mas se você está querendo comprar um Apple Watch SE, eu diria, ou espera final do ano, ou a dica que eu sempre dou para as pessoas que me falam que querem um Apple Watch SE. Procura um Apple Watch mais antigo,
no varejo por um preço menor. Porque você sempre encontra, sei lá, um Apple Watch Series 8 que tá o mesmo preço do SE na Apple. Só que o Series 8 tem tela Always On, tem eletrocardiograma, enquanto o SE tem nada disso. Então, às vezes, compensa muito mais você comprar um Apple Watch um pouco mais antigo do que, né, comprar um Apple Watch SE. Agora, muita notícia pintou nessa semana sobre, como diria o Yoda, né? Construí errado essa frase. Mas pintou essa semana sobre outros produtos e acessórios também que pintaram sobre a Apple. E um que me chamou a atenção, porque é um produto que eu não penso com muita frequência, mas eu vi que empolgou o pessoal do 95 Mac, foi sobre novos AirTags. Em português é no masculino ou feminino? Ou AirTag, olha só. É estranho, né? Enfim, então, novos AirTags nesse ano. Inclusive, uma ideia de um AirTag Max. O que tá rolando com esse mercado de um acessório que gera mais rumor do que vendas, eu acho. Mas ainda assim, o que tá rolando? Pois é, já faz um tempão desde que a Apple lançou os AirTags, foi em 2021. Eu lembro até que vazou muito antes disso, né? Foi uns 2 anos entre o primeiro vazamento do AirTag, aí o lançamento, e aí desde então... O Rambo anunciou o AirTag foi em 2015, eu acho, uma coisa assim. O Rambo anunciou o AirTag bem antes da Apple, né? Mas aí desde então, né? Desde 2021, quando a Apple anunciou, acho que foi ali em março, abril, nunca mais a gente teve novos AirTags. Agora tá rolando um rumor, né? Desde aí dos últimos meses, de que a Apple está se preparando para lançar a segunda versão dos AirTags. O rumor diz que, provavelmente, talvez, eu acho que o design não vai mudar, porque o rumor fala que a Apple vai melhorar o chip ultra-wideband, que basicamente é o que a gente, né, chama carinhosamente de chip, antes era o chip 1, agora é o U2, que tem ali no... A Apple acho que nem colocou esse nome de propósito, né, porque ela agora só fala a nova geração do chip ultra-wideband, que tem já no iPhone 16, no iPhone 15 já tinha, no Apple Watch Series 9 também, que você até consegue... encontrar ali o colega apontando o iPhone, ele tem aquela questão lá de que a distância é maior, ele vai mostrando a seta com mais precisão. Então provavelmente esse chip vai chegar no AirTag 2 para melhorar a precisão da busca, o alcance vai aumentar, e tem também ali uns rumores de que o AirTag 2 ele terá um design aprimorado para tornar mais fácil de remover o speaker interno, porque algumas pessoas já descobriram como abrir o AirTag e cortar ali, né, danificar o speaker para, sei lá, esconder na bolsa de alguém, a pessoa não achar, né, a Apple sempre vem aprimorando isso, mas é um jogo de gato e rato e, segundo aí, né, fontes, parece que o AirTag 2 vai deixar um pouquinho mais difícil de fazer esse tipo de modificação, que, né, será ótimo para a questão de privacidade e segurança das pessoas. Tanto o Mintico e a Bloomberg, né, Mark Gurman, já falaram que esse é o ano do AirTag 2, então... tudo indica aí que em algum momento desse ano a Apple vai lançar novos AirTags. E aí o pessoal lá do 95 Mac se empolgou um pouco com o rumor e, né, comentaram que queriam um AirTag Max, porque esse comentário foi lá do Ryan e ele fez baseado num acessório que viralizou bastante na internet. Fizeram um case pro AirTag em que você tem a pilhazinha ali redondinha, né, que vai dentro do AirTag, você tira a tampa e encaixa o AirTag nessa pilha que ela tá acoplada num case que tem 2 pilhas comuns, né, aquelas pilhas mais tradicionais, pilhas palito. Isso, a pilha AAA. Então, você colocando ali, basicamente a promessa é que a bateria daí do AirTag dura 10 anos, né, ao invés de, sei lá, a bateria dessa pilha tradicional do AirTag dura 1 ano, você teria aí um AirTag de 10 anos. Só que daí, claro, você fica com um trambolhão ali, mas o que o Ryan argumenta é que tem uso para isso, né? Sei lá, de repente a pessoa quer esconder dentro de um carro, de um lugar que o tamanho não é um problema, e aí é legal ter o AirTag Max para você enfiar ali dentro desses lugares. Particularmente o que eu sinto falta é de um cartão AirTag para colocar na carteira. Hoje a Geonave tem um cartãozinho desse, né, com suporte ao Find My, só que não tem daí o Ultra Wideband, que é proprietário da Apple, para você encontrar as coisas com precisão. Você consegue ver no mapa onde o negócio está, o objeto, você consegue até tocar um som, mas não tem a precisão. Então, o que eu gostaria de ver da Apple seria um cartãozinho mesmo, em formato de cartão de crédito, para você colocar dentro da carteira e fazer ali o rastreio com precisão. Mas, né, dá para ver que existe demanda por um AirTag Max grandão com bateria de 10 anos. Porém, o rumor mesmo é só um AirTag 2 que deve ser lançado em algum momento desse ano. Ok, eu fiquei pensando quanto tempo até a bateria vazar.
se estaria englobado nesses 10 anos, que eu nunca vi a bateria AA que não vaza, dado um período de uso ou inatividade, né? Mas esse acessório é interessante. Mas, tá bom, então pra quem tá esperando uma coisa dessa, vai ser só o AirTag normal mesmo que deve ser lançado aí, mas o AirTag Max, você procura no Kickstarter, você acha uma coisa assim, com certeza. Com certeza. Agora, também de produtos que só uma parcela das pessoas usaram em relação a quanto rumor ele gerou, fala do Vision Pro agora. De acordo com o Gurman, a Apple não deve lançar, não é um rumor novo, tá? Não deve lançar o Vision Pro 2 nesse ano, mas que a Apple vem acelerando o desenvolvimento de um Vision não Pro, enfim, de um headset menos absurdamente caro. Pois é, a gente tem aí novos rumores sobre o Vision não Pro, que também, né, é um vai e vem, né? Uma hora a Apple está trabalhando, na outra hora a Apple não está mais trabalhando, aí tem Vision Pro 2, aí não vai ter mais Vision Pro 2. Mas na última coluna de Mark Gurman, ele falou sobre Apple Vision Pro e, segundo ele, a urgência dentro da Apple passou a ser a versão low cost, né, o Vision não Pro, o Apple Vision mais barato. Então, supostamente a Apple, né, teria deixado ali um pouco de lado o Vision Pro 2, até porque a gente já sabe, a Apple até teria suspendido a produção de novas unidades do Vision Pro, porque ela já produziu o suficiente para vender pelos próximos meses, porque a demanda está baixa. Então, o foco agora parece ser mesmo o Vision não Pro, ele até falou ali, né, tem já um codinome, N107, que seria, né, essa versão mais barata. Só que a gente também não sabe mais barata como, porque existem várias possibilidades. Nem o Gurman mesmo sabe dizer o que exatamente a Apple vai me dar, provavelmente porque a Apple está explorando diversos caminhos. Nós já especulamos aqui, pode ser desde materiais mais baratos, tirar aquela tela frontal e o EyeSight que mostra os olhos, de repente tirar os alto-falantes, fazer a pessoa usar AirPods, tem várias possibilidades para cortar um pouco o preço do Vision Pro, mas tudo indica que realmente a prioridade dentro da Apple agora é deixar o Vision mais barato e não lançar uma segunda versão de algo que as pessoas não exatamente querem, né? A gente já está vendo aí o que está rolando, então pode ser que no futuro não muito próximo a novidade da linha Apple Vision seja mesmo esse modelo não Pro. O que o Gurman falou que apesar de ser urgente, provavelmente não vai chegar em 2025. Então a gente está falando aí de um produto que deve ficar para o ano que vem ou até 2027. Então se a gente está falando disso, sabe lá quando que também vai ter um Vision Pro 2. Tinha rumores que um Vision Pro 2 chegaria talvez ano que vem, mas parece que a coisa está bem bagunçada lá dentro. Então eu acredito que antes de um Vision Pro 2 a Apple lançaria o Vision não Pro, a versão mais barata, é o que faz mais sentido para mim. E nessa coluna o Gurman falou também que a Apple segue explorando a ideia de óculos com sensores, algo no estilo Ray-Ban Meta, que tem câmeras e alguns outros sensores, e até aquela ideia também de AirPods com câmeras para detectar o que está ao redor, mas tudo isso, de novo, é bem para o futuro, não é nada para esse ano. A Apple até teve aquela que vazou, que ela estava fazendo pesquisa com os funcionários, perguntar, o que você acha do óculos da Meta, né? O que você acha do Ray-Ban da Meta? Você tem algum óculos inteligente? Então ela está explorando o Vision Pro, está explorando o óculos, está explorando AirPods com câmera, mas nada disso é para esse ano. Fico pensando, se ela tivesse pego todo o dinheiro do carro e do Vision Pro e colocado em óculos, tava todo mundo usando lente de contato conectada hoje em dia e tava tudo resolvido, né? Quanto dinheiro jogado no lixo, né, com essas duas coisas, mesmo no caso... Imagina só, 2027, agora tá bom. Cara, faz 4 anos que você falava que isso aqui é o futuro, agora, lamento, né? E em 2027 o mercado já vai ter evoluído bastante de parte de óculos também, né? Eu não consigo ver os óculos, os Ray-Ban Meta Glasses Stories Reals, como sendo qualquer outra coisa senão o futuro desse tipo de coisa, especialmente com... Acabei de falar do exemplo do negócio do ChatGPT com visão lá, né? Você olha pro cardápio, não é pra tirar foto. Mesmo que foi você que comentou esses dias no Threads, né? Que pra tirar foto o negócio é meio que você não vê o enquadramento que você tá usando, né? Então, mas a câmera pra essa que eu falei de computação contextual, isso é 100% o formato certo, mesmo porque com óculos você sai na rua, com esse capacete horroroso, só se você for youtuber que não ganhou abraço quando é criança, que chama muita atenção. Não são os mesmos mercados, né? Então, putz, que tropeço, que desvio do caminho. Tudo bem que estamos falando isso agora, que o resultado já é óbvio, né? Em 2020,
zero. Quando a Apple começou a investir nisso, o mercado estava aberto. Tanto que o mercado de carros parecia ser promissor o suficiente para investir numa coisa dessa, né? Então, olhar para trás e falar, não adianta muito. Ainda assim, que oportunidade perdida. Que pena. Pois é, isso de óculos mesmo, né? A gente tá falando, talvez em 2027. Pô, a Meta já tem os óculos 1.0 hoje. Eles já até mostraram aquele protótipo que tem lá a tela mesmo dentro para você interagir, né? Uma coisa que mistura ali AR nos óculos. E, segundo aí, até o Wall Street Journal falou recentemente, a Meta tem planos de, no máximo, até ano que vem, lançar já uma versão 2 do Ray-Ban Meta que tem uma telinha pequena para você ter ali umas pequenas interações já até eles lançarem esse projeto mais avançado. Então, a Meta já está fazendo tudo isso, a Apple ainda está ali, vamos ver se vai dar, vamos ver se não vai dar. Então, é uma pena mesmo, né, que a gente vê que eles direcionaram esforços para outras coisas, estão direcionando para outras coisas, que né, de carro foi para Apple Intelligence, que é outra coisa que está ali enroscada, e a gente sabe que a Apple está direcionando esforços para isso. E aí os produtos, né, o hardware, vai ficando um pouquinho de lado, o que é uma pena. Mas vamos ver. Quem sabe daqui a 10 anos a gente fala, tá vendo só? Deu certo, porque eu mostro troco de nada, né? Mas até chegar lá, que gastura a troco de nada, né? Agora, teve uma notícia que eu vi que ela virou notícia, eu falei, deixa eu colocar aqui, porque tem gente que gosta, né? Do iPad, mas eu queria entender por que chamou a atenção. Que saiu o rumor, acho que foi na mão do Gurman também, que o iPad 11 provavelmente vai usar um chip A17 Pro. O que chama a atenção é o fato de ser um chip Pro e não um A17 que seria Bionic, sei lá, ou normal. O que acontece? Pra mim essa notícia não é uma surpresa, porque é só pegar o iPad mini. O iPad mini ganhou o chip A17 Pro e existe um motivo pra isso. Dois, na verdade. Primeiro, não existe um chip A17 não Pro, nunca existiu, né? Porque a Apple fez o A17 Pro para o iPhone Pro e aí a versão não Pro do iPhone, que foi no iPhone 15, se eu não me engano, ganhou o chip A16 do ano anterior, né? Que a Apple tava naquele esquema de o iPhone baratinho ganhava o chip anterior, então ela nunca fez uma versão não Pro do A17. Apesar de que esse A17 Pro do iPad mini é uma versão Bionic, né? Então é uma versão lá que tem menos núcleos de CPU, GPU, é uma versão reduzida, mas ainda assim é baseada no chip A17 Pro e a Apple usa o mesmo nome. Agora a gente está falando de iPad 11, que é a nova geração do iPad Nada, do iPad Boy, que deve chegar aí também no começo do ano, né? A gente até comentou, Mark Gurman disse que vai vir iPhone SE 4, novo iPad Air e um iPad 11. E seria meio estranho não ter Apple Intelligence nesse iPad 11, né? Agora todos os aparelhos da Apple estão ganhando, o rumor é que o iPhone SE também vai ganhar suporte Apple Intelligence. E aí, como que fica o iPad 11, né? O iPad Nada? Parece, segundo aí o Mark Gurman, que a Apple vai trazer o mesmo chip A17 Pro do iPad mini 7 para esse iPad 11, para que ele tenha suporte ali a Apple Intelligence. O iPad Nada hoje, né, o iPad 10, ele tem o chip A14, né, um chip já bem mais datado, acho que o A14 é o do iPhone 12, eu sempre me perco na sequência, nas ordens aqui de chip, mas o A14 já é um chip bem mais... confirmei aqui agora, o A14 é o chip do iPhone 12, então a gente está falando de um chip de 2020 que está aí, né, no iPad e por consequência, ele tem só 4 GB de RAM, um chip com limitações e não roda Apple Intelligence. Para isso, a Apple traria o A17 Pro, que tem 8 GB de RAM, para o iPad mais baratinho, para ele conseguir rodar os recursos de Apple Intelligence. Eu acho que o pessoal ficou surpreso, né? Nossa, um chip Pro no iPad nada, no iPad baratinho. É o que a gente já falou é o que a gente já falou aqui no A Fonte. Não existe um chip A17 não Pro e provavelmente sobrou muito chip A17 Pro lá pro Tim Cook na fábrica da Apple lá na China, e aí óbvio que o Tim Cook não vai jogar fora tudo isso. Então, vai lançar iPad baratinho, bota A17 Pro, vai lançar iPad mini, coloca A17 Pro, daqui a pouco vai ter A17 Pro dentro de HomePod, dentro de Apple TV, e o que a Apple faz? Sobra chip, eles vão colocando dentro dos aparelhos, então... Acho que é mais uma questão ali, né, de logística, né, do que de fato, nossa, o iPad 11 virou Pro. Não, é o chip que tinha, era o mais barato que tinha para colocar a Apple Intelligence nesse iPad, e aí, provavelmente nas próximas versões ele vai voltar a ter o chip mais barato com 8 GB de RAM para continuar tendo a Apple Intelligence. Mas é uma boa notícia para quem, né, tá querendo comprar um iPad mais barato, não liga para iPad Air, não liga para iPad Pro. Muito em breve, nos próximos meses, terá um iPad 11 com um chip bem mais rápido, mais potente e que vai suportar Apple Intelligence. Será que pelo mesmo preço de entrada?
Fica aí o questionamento, né? Porque a Apple até reduziu o preço do iPad 10 há algum tempo, né? Ele tava, acho que 300 e quase $400, aí voltou para 330, 350, não lembro agora exatamente, mas teve uma redução no começo do ano. Então não sei se com essa super melhoria se a Apple vai aumentar de novo o preço. 349, era 399, caiu para 349, então vamos ver se eles conseguem manter essa faixa de preço, porque se ficar por 349 com um iPad com um chip bem mais potente, né, com 8 GB de RAM, aí a coisa fica bem interessante. E mais embolado com o iPad Air, com o próprio iPad Pro, que a gente sempre comenta como esse, eu sempre comento como esse, essa é uma linha que a disputa entre os aparelhos é muito grande, que hoje em dia, né, o resumo é, todos têm caneta, todos têm teclado, todos têm o trackpad, o suporte, agora, né, e que bom que está nivelando por cima, mas ao mesmo tempo isso dificulta um pouco o processo de decisão e nessa você acaba vendendo talvez menos do que poderia, enfim, né? É meio embolado. Agora, duas notícias na sequência que são reflexo da mudança de maré que a gente trouxe no comecinho do episódio com os follow-ups. A primeira é vai rolar... É nessa semana que vai rolar a votação de investidores? Vai ser no mês que vem, dia 25 de fevereiro. Boa. Rola o seguinte, né? Assim como qualquer empresa com capital aberto, acionistas têm poder de decisão e no máximo a empresa pode falar, a gente recomenda que vocês aprovem essa proposta, que vocês rejeitem essa aqui. E a Apple, na semana passada, publicou o relatório de propostas que serão votadas e a recomendação dela para esses votos. Uma delas envolve o DEI, né, que é a parte de diversidade, igualdade e inclusão também, né, cujo oposto seria inigualdade, exclusão e falta de diversidade e homogeneidade, mas ainda assim, isso é visto por muita gente como um desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, como preconceito reverso, essas maluquices, né? E uma das propostas vai ser para a Apple, assim como recentemente o próprio Facebook uma montadora também foi a Volvo, talvez, e a Amazon também cancelaram com vários níveis de cancelamento esse tipo de iniciativa, e a Apple falou da decisão dela, né? Decisão não, né? Ela instruiu os acionistas, falou, a gente gostaria que não fosse votado pelo sim para acabar dentro da Apple com esse tipo de iniciativa. E o curioso é que essa proposta veio de um mesmo cara, de um mesmo grupo que já tem mais de uma década, já está numas brigas com o Tim Cook sobre iniciativas parecidas, né? Foi em 2013 uma ligação e foi com o cara do National Center for Public Policy Research, que nesse ano está falando que toda iniciativa de diversidade, igualdade, etc., coloca para a Apple, deixa a Apple numa situação que ela pode ser processada e danificar a reputação, até as finanças, então tinha que acabar com isso. E na época, o lance era sobre iniciativas de meio ambiente, né? Que ele falou, por que a Apple não se compromete só a fazer iniciativas que mostrem que tem um bom retorno sobre investimento? E o Tim Cook usou o termo bloody como, né, um eufemismo aí, que os britânicos usam geralmente, mas foi o mais nervoso que a gente ia ver ele ficar em ligação assim, que ele falou assim, olha, quando a gente faz nosso produto ficar acessível para quem é cego, eu não me preocupo com o maldito retorno sobre investimento. Quando eu vou fazer a coisa certa, eu não quero saber de retorno do investimento. Então, se você não gostou disso, vende a ação e sai daqui. E pronto, né? Foi o mais nervoso que a gente viu ele. 10 anos depois, 12 anos depois, está de volta a uma briga parecida e a Apple está recomendando que os acionistas não aprovem que a Apple encerre esse tipo de iniciativa, mas quem decide são os acionistas. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, né? Na verdade, essa é uma de 4 propostas que vão ficar sob o voto aí pelo sim ou pelo não dos acionistas. Tem um que é sobre relatório de ética também, de aquisição de dados para uso de IA. E esse eu acho que ela deveria ser obrigada a detalhar o máximo possível, afinal eu acho que isso é fazer a coisa certa, mas ela falou que ela não quer que isso seja aprovado. Custo-benefício também daquelas iniciativas todas que tinham a ver com análise de material, de abuso sexual infantil, etc. E também toda a parte das doações da Apple para causas sociais. Inclusive nessa semana até saiu, né, que uns funcionários foram pegos usando isso para tirar uma grana da Apple, né, a Apple tem aquele programa que se você doar, sei lá, $500 para instituição tal, a Apple doa 500 também, né? E o que aconteceu? O pessoal ficava lá macumunado com a organização para doar, para a Apple poder doar para a organização, depois a organização devolvia o dinheiro do cara e era uma fraude generalizada, foram acho que uns $200 mil aí que foram engambelados nessa situação toda. Fato é
que a gente deve ver essa briga esquentar do lado da Apple de AI e os esforços disso e a votação no mês que vem. Eu, com base no que eu conheço desse tipo de votação, essa específica não deve ser aprovada, ela deve continuar fazendo isso e mantendo o que há 10 anos também, acho que foi a Variety que falou, né? Que o Tim Cook, não, Variety? Quem que falou? Já falo, quem comentou? A VentureBeat comentou que o Tim Cook era a consciência do Vale do Silício e aparentemente ele tá cada vez mais sozinho aí nessa lista, né? Estamos em tempos bem complicados e a gente vai entrar numa outra notícia depois. Mas, né, apesar da proposta, a Apple recomendou ali para os acionistas votarem contra. A Apple disse que a proposta é desnecessária, que ela já tem um programa de compliance bem estabelecido, que ela já tem as políticas, né, de diversidade bem estabelecidas e que eles conseguem gerenciar bem ali, né, potenciais riscos ou qualquer outra coisa. Basicamente o que a Apple diz, tá funcionando bem do jeito que tá, não precisa mexer, não vai nessa não. Né, então... Provavelmente essa proposta não deve passar mesmo, né? O Marcos falou, não é a primeira vez que alguém aparece com uma proposta meio absurda ali, tem as Na outras verdade coisas. É o mesmo grupo que aparece mais de uma vez com esse tipo de proposta. Né? É o mesmo grupo que aparece de volta ali, né, com esse tipo de proposta. E isso chama a atenção porque enquanto a Apple, né, bateu o pé para manter ali a questão, né, da diversidade, outras empresas têm voltado atrás nesse quesito, né? Inclusive chamou muita atenção o que Mark Zuckerberg e a Meta fizeram recentemente, que, né, meio que revogaram várias coisas ali relacionadas à diversidade. Então a gente até vai comentar já logo mais. Porém a Apple, pelo menos por enquanto, né, com o Tim Cook ali à frente, apesar de, né, foi muito polêmico, está sendo polêmico o Tim Cook flertando bastante com o Trump, que a gente já até falou, né, coisa ali do jogo político. O Trump tem esse discurso de protecionismo, de taxar a China, para a Apple isso não é legal, então é óbvio que o Tim Cook vai ficar ali bem do lado do Trump para tentar evitar um desastre maior para a Apple, mas com, né, essa mudança ali de poder nos Estados Unidos, muitas empresas acabaram indo mais para esse lado ali de revogar mesmo a questão de algumas políticas específicas de inclusão, de diversidade. De novo, o caso da Meta, acho que foi o que mais chamou a atenção recentemente, porque o Zuckerberg fez um vídeo que provavelmente muita gente já deve estar sabendo desse vídeo, né, falando que a Meta ia mudar a questão do livre discurso, que ela ia mudar a questão de checagem de fatos, do que pode e que não pode nas redes sociais, na questão de diversidade, né? Gerou polêmica que até o tema colorido de arco-íris lá do Facebook, eles tinham tirado, daí depois voltou com outro nome, então, né, na contramão de várias empresas, a Apple bateu o pé e disse que não vai fazer mudanças no programa de diversidade e inclusão dela. Sobre essa mudança da Meta, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link. Tem paywall, mas como eu assino, eu consigo disponibilizar link de presente, né, do New York Times, que mostra... O New York Times fez o jornalista, o Mike Isaac, a Shira Frankel e a Kate Conger, conversando com funcionários da Meta, fizeram uma linha do tempo dos bastidores dessa mudança, né, de que basicamente depois que rolou a reunião do Zuck com o Trump, ele chamou de uns 5 ou 6 que ajudaram, ao invés de fazer o processo que eles geralmente fazem, que é da consulta não, né, da checagem e viabilização com os próprios funcionários, etc., foi uma coisa meio por baixo dos panos e só veio o anúncio pronto. Eu vou deixar aqui o link dessa linha do tempo na descrição. E a gente tinha comentado faz algumas semanas que teve alguma reclamação do Zuck, que eu falei, isso aqui tá com um cheirinho de que ele vai começar a fazer uma campanha para tentar fazer os óculos ficarem mais integrados ao iOS. Cara, na mosca, né? Nesse papo lá com o Joe Rogan, ele deu o exemplo de como a Apple restringe com a forma de funcionamento. Restringe não, né? Ela não permite que terceiros usem todo o poder que poderiam usar do iPhone para um acessório de terceiro e comparou com os AirPods, que a operação foi péssima, afinal, justo agora o sistema deixa fazer aquele pareamento exatamente como é no caso dos AirPods. O ponto é, ele deu o exemplo dos óculos como uma coisa que ele queria poder ter mais acesso ao iPhone e ao mesmo tempo que a Apple não inventa nada desde o iPhone, mas que os AirPods são uma boa invenção, que eles são... Enfim, né? Foi uma salada ali. O ponto é que a gente deve aumentar isso bastante e ele está aproveitando esse momento para dar a letra das coisas que ele vai tentar ir atrás, especialmente em tribunais, provavelmente, para seguir a tendência de obrigar a Apple a seguir abrindo os dispositivos, o ecossistema, para que terceiros possam
tirar tanto proveito quanto ela própria tira disso. Esse assunto deve se embolar nas próximas semanas, ao invés de ter mais claridade sobre o que deve acontecer. Com certeza a gente vai ouvir muito mais sobre isso e, claro, sempre tem um interesse por trás, né? Exato. Então, a gente quer até entender de vocês, como é que vocês estão, a temperatura de vocês nesse assunto. Vamos categorizar? A discussão toda, a briga toda, deixa para o ADT. Mas quando o assunto é Facebook e Apple, e se a Apple está inovando ou não, se o Facebook está fazendo, mandem esse pedaço pra gente, senão a gente fala sobre isso no ADT, vai em gigahertz.fm/feedback. Agora, para encerrar o episódio de hoje, pensei em trazer uma rápida reflexão. Afinal, passou meio batido, mas o anúncio do iPhone pode dirigir agora, né? No Brasil, pelo menos. Ele completou 18 anos na última semana. E até na cola de que se o iPhone é ou não a última grande coisa que a Apple inventou, fato é que há 18 anos aconteceu. Para quem nunca viu, a essa altura, eu acho que muita gente, né, chegou no mundo da tecnologia depois do anúncio do iPhone, nunca chegou a ver o evento de anúncio. Eu vou recomendar primeiro, assistam a esse evento. Primeiro, é muito estranho você ver as pessoas pirando com a tela sensível ao toque e ao efeito de elástico de quando acaba uma lista, que faz aquele toing e ela volta. Até isso, né, na época foi uma coisa que explodiu a cabeça de todo mundo ali. O Jobs estava todo orgulhoso, ficou mostrando, né, o efeito de toing ali na tela por um tempão, enquanto ele apresentava. Esse evento inteiro é muito interessante. Interessante ver também, isso sempre me chamou a atenção, reassistindo, como não teve nenhum tipo de alarde na hora do evento mesmo sobre o design do iPhone, né? Ele falou, como é que vai ser? Vai ser assim, esse aqui é o iPhone, aquele de frente, aquele de lado. Não teve o que seria hoje, aquele vídeo com uma trilha fazendo e mostra a luz e a sombra um pedacinho, né? Foi tão, é esse aqui o iPhone, né? Então sem muito alarde. O fato é, completou 18 anos, e sendo ou não a última coisa importante, relevante, revolucionária que a Apple inventou, eu acho que esse, de fato, foi relevante, impressionante e revolucionário, mesmo quase 20 anos depois. Pois é, 18 anos. Pra quem nunca viu essa apresentação, vale super a pena. É muito legal, igual o Marcos Solano. Cada coisinha que ele mostrava, desde do Slide Unlock, que nem existe mais. Na época também, ele mostrava Slide Unlock e todo mundo, daí vai deslizar a lista de música, scroll, aí ele mostra o efeito de pinça na foto, e gira o iPhone, aí a tela vira. Cada detalhezinho bobo que é impressionável, e é verdade, era uma coisa nova. Eu lembro a primeira vez que eu peguei na mão, que eu tava no aplicativo de música, né, que era iPod na época, daí você virava o iPhone, abriu o cover e falava, nossa, que incrível, gente, o negócio, sabe quando você virou a tela, né, que mágico. E hoje o iPhone faz tanta coisa e pra gente é tipo, mais um recurso aí, né, no meio de um monte, mas antes chamava muita atenção. No final da apresentação ele até fala, né, que depois de hoje ninguém mais vai olhar pros telefones da maneira que eles eram vistos até então, né, comparava lá com os smartphones da época, BlackBerry e afins. Então é uma apresentação muito legal de assistir. E um detalhe que às vezes passa batida é que nessa mesma apresentação a Apple anunciou a Apple TV, né? Que era iTV na época. Apple TV tem aquela frase em inglês que é tipo, sempre a dama de honra, nunca a noiva, né? A Apple TV é meio isso, assim, né? Ela é sempre o PS da história. E também a Apple TV, né? Sempre acompanhante, nunca a prioridade. E se você procurar pelo evento do anúncio do iPhone, geralmente os vídeos começam com o Jobs assim, bom, então essa é a Apple TV, mas vamos lá, né? Assim, batidaço. E o próprio design dela no começo, pra quem nunca viu, era mais próximo do Mac Mini antes de ser o Mini também, né? Aquele retângulo achatado enorme. Rodava Intel, né? Tinha um processador Intel dentro da primeira Apple TV. Exato, então vale a pena olhar pra trás assim e tá ficando velho rápido, né, esse lance dos 18 anos. Mas eu lembro, eu não prestava muita atenção em tecnologia em geral, assim, nessa época. Tanto que na faculdade foi o primeiro contato que eu tive com o Macs, era o laboratório de fotografia. Tinha os iMacs, tanto o abajur quanto o clássico icônico semi-transparente também, né, tinha as duas versões. Eu só achava chato que pra fazer um acento era meia lua pra frente, soco, bolinha, select, start, era horrível, né? Porque não tinha nem esse tipo de suporte a esse tipo de coisa, melhorou bastante de lá pra cá. Mas eu já achava o Mac Abajur lindo, mas só, não tinha vontade de ter um. Nessa época também o iPod ainda era novidade. E aí quando saiu o iPhone, tinha já saído da faculdade?
Não tinha saído da faculdade ainda. Mas quando saiu, eu tava... Ok, né? Pra que eu vou, né, gastar tanto pra uma coisa que hoje em dia eu consigo ter? Era o argumento do Balmer, inclusive, né? Não me despertou muito interesse. Até eu ver um e mexer com as próprias patas. Aí eu falei, putz, entendi, quero um. Um amigo meu foi pra uma competição esportiva no Paraguai e voltou com um iPhone. E eu lembro que na hora do almoço na agência eu dominava. Ele até sabia. A gente sentava na mesa e ele me entregava o iPhone sem falar nada, assim, que aí eu ficava mexendo, jogando aquele labirinto, né, que era o jogo da bolinha de aço, e você ia virando pra lá e pra cá. Nossa, e putz, foram horas e horas. Fruit Ninja na época, eu acho que já tinha também, né. Aí eu saquei e falei, então... E comprei logo o primeiro no Mercado Livre. Eu comprei um, levei um golpe, comprei o segundo não chegou, né. E não foi um grande golpe, mas ainda assim, até hoje, dói conceitualmente eu ter sido enganado no Mercado Livre. Mas ainda assim, logo esse primeiro, eu falei, cara, saquei. Na época em que pra você usar, ele passou a ter suporte no Brasil no 3G ou no 3GS? No iPhone? No 3G. No 3G, né? Então, antes disso, você perdia o dia fazendo o maldito jailbreak num processo de 72 passos, que invariavelmente dava errado, tinha que começar de novo, né? Ou então você abria e você dava um curto, sei lá, numa plaquinha, estragava, sei lá, né? Que não era a minha. Mas ainda assim, daí pra frente, começou todo esse envolvimento, interesse. Então dá pra marcar com 18 anos também. Por eu comecei a pegar o caminho pra, enfim, né? Ter hoje gigahertz. E esse episódio, eu acho que dá pra colocar como esses 18 anos aí de iPhone nessa conta. Com certeza mudou muita coisa, né? Não só pra Apple, mas pro mundo, né? Se a gente pensar que Instagram nasceu no iPhone, Uber nasceu no iPhone, então vários serviços que hoje são tão essenciais pra gente começaram ali, né? Como aplicativos de iPhone graças à App Store. Vai lembrar que o Instagram começou como Bourbon, era o nome do aplicativo, que era... Tinha uma coisa meio de Foursquare, assim, né? Você ia, tirava foto do feed, da bebida, da comida, só uma coisa assim. Aí que ele foi expandindo. Começou só pro iOS. Eu lembro quando foi lançado pro Android, o Phil Schiller saiu. Falou, não é mais uma pequena comunidade de entusiastas de fotografia. Tô fora. Né? Falei, entendi. Mas tudo isso começou ali atrás. O seu primeiro iPhone qual que foi? O primeiro que eu tive contato foi o 3G, que foi o que chegou oficialmente no Brasil, né? O primeiro iPhone eu fui ver na mão muito tempo depois, né? Mas eu tem até hoje guardado aqui. O primeiro iPod Touch, porque daí como não dava pra ter o iPhone, até dava, mas igual você falou, era complicado. A Apple lançou o iPod Touch no fim de 2007 e falei, então vai ser esse. Então, né, meu primeiro contato mesmo foi ali com o primeiríssimo iPod Touch. O iPod Touch eu não cheguei a ter. É engraçado que o iPod eu comprei uns 3, 4 na vida, foi sempre presente, nunca tive um. Até que eu ganhei um iPod Shuffle de presente, aquele naniquinho, que é só o clipe de roupa, assim. Enfim. A gente quer saber de vocês também, pessoal, né? Nesses 18 anos aí, quando que vocês entraram, vocês têm uma memória, uma história engraçada, curiosa. Lembra do perrengue que era o inferno do jailbreak? E na época, tinha o jailbreak, até hoje deve ser assim, né? Que tinha aquele que você não podia reiniciar o iPhone, porque ele usava um exploit do sistema ali, que a hora que você reiniciava, o sistema reiniciava e você perdia o jailbreak. E nessa de ter que fazer e zerar, você acabava estragando o pedaço de começar tudo de novo, perdia dado, perdia foto. Não tinha o lance de backup tão fácil assim como é hoje em dia. Eu perdi fotos de um rolê inteiro da Europa por conta disso. Cheguei aqui, atualizei o jailbreak, ele falou, tá bom, zerei, tá? Falei, bacana, perdi tudo, né? Aí começou o meu desprendimento com esse tipo de coisa, se perder, perdeu. Mas contem pra gente, gigahertz.fm/feedback, pra achar os links de tudo que a gente comentou aqui, vocês podem em gigahertz.fm/afonte/103 ou dar mais pedra nas notas do episódio aqui no seu app de podcasts. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam a fonte, que mandam os feedbacks mesmo discordando, mas com aquela educação de sempre que a gente conhece de vocês. E obrigado também a ExpressVPN e a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado também a você, Felipe, por ajudar a gente a semana após semana fazer sentido do que tá rolando e do que vai rolar lá de Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência, apresento para a Lura o IA sob controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana sobre como o Zu, que é covarde, mas não é burro, que essa mudança toda, para quem conhece a história da empresa, não chega a surpreender tanto. O link vai estar aqui na descrição. E a gente volta, eu volto na semana que vem, mas com o Felipe como ouvinte, né? Estarei ouvindo você, Marcos,
Estarei de férias, vou aproveitar a mensagem não só do Alfonte, mas do 95 Mac também, passar 2 semaninhas fora. E vai ter, né, um convidado especial aqui pra conversar com vocês. Não vou dar spoiler, mas ele vem aí pra dar um abraço pra vocês. Duvido que vocês adivinhem quem vai fazer parte aqui do episódio. Mas na segunda que vem a gente tá de volta então. Valeu. Valeu, um abraço e até breve.